Sua maior vitória acaba de despertar uma sede implacável de vingança. Uma explosão de energia azul rasga a paisagem escura e desolada, dilacerando a própria Terra enquanto um feixe de luz penetrante desce dos céus, atingindo seu alvo com força absoluta. O ogro massivo ruge em agonia, seu rosto se contorcendo de dor enquanto a energia o engolfa. Contudo, seu olhar enfurecido permanece fixo na figura solitária responsável. Ali está o arqueiro, Ian, que executa um salto gracioso no ar, esquivando-se do contra-ataque desajeitado da besta com facilidade praticada. O punho colossal do ogro erra o alvo, pulverizando brutalmente o chão, uma exibição fútil de raiva. Ian aterrissa, um sorriso confiante brincando em seus lábios, seus olhos brilhando com poder. Para o arqueiro Ian, nível 93, isso é apenas mais uma terça-feira. Ele mantém sua posição enquanto o sistema anuncia sua vitória. O ogro é derrotado, rendendo-lhe uma experiência substancial. Contudo, Ian permanece longe de estar satisfeito. Ele pondera, apenas mais 100 mil de ouro e então um merecido descanso. De repente, seus olhos afiados perfuram a poeira rodopiante, captando uma nova presença. Uma nova ameaça sinistra emergindo das sombras opressoras. Ele gira para encará-la. Uma silhueta imponente com olhos vermelhos brilhantes. Uma forma monstruosa, muito mais ameaçadora do que o ogro que ele acabara de derrubar. Duas cabeças demoníacas, uma careca e outra com chifres sinistros, gargalham com pura e maliciosa alegria, seus olhos vermelhos em chamas com fome predatória. A criatura é um gigante de duas cabeças, uma verdadeira monstruosidade, pairando ameaçadoramente sobre Ian, brilhando, brandindo um enorme porrete com espinhos. Uma gota de suor traça um caminho pela bochecha de Ian. Ele cerra os dentes, uma onda de frustração fervendo dentro dele. Isso não fazia parte do plano. O porrete do gigante desce com velocidade aterrorizante. Um borrão de força esmagadora visando pulverizar o arqueiro no esquecimento. O impacto estilhaça o próprio chão, enviando estilhaços afiados em todas as direções. Contudo, Ian já é um rastro de movimento, saltando para fora da cratera. Ele sabe, no fundo, que apenas sua habilidade de pressa o salvou. Uma explosão crítica de velocidade concedendo uma vantagem fugaz e crucial. No entanto, o cronômetro da habilidade corre implacavelmente. A voz fria do sistema ecoa um aviso sombrio. 1 minuto restante. Ele range os dentes, a urgência queimando-o por dentro. Esta besta deve cair e deve cair agora. Ele avança em disparada, um borrão fugaz, plantando algo escondido no chão diretamente no caminho do monstro. Sua mente corre com velocidade desesperada, apenas uma armadilha resta. Não há absolutamente nenhuma margem para erro. Isso tem que funcionar. O timing deve ser de perfeição absoluta. Uma fração de segundo de erro de cálculo e ele é um homem morto. Enquanto o monstro avança, um turbilhão de destruição. Ele desliza habilmente sob o golpe devastador do porrete. O gigante de duas cabeças passa estrondosamente, colossal batendo precisamente onde ele plantou sua surpresa escondida. A energia azul brilhante irrompe da terra, crepitando com eletricidade azul pura, enquanto a armadilha de atordoamento de alto nível é ativada. O gigante monstruoso congela instantaneamente, completamente atordoado por 5 segundos críticos e agonizantes, totalmente vulnerável. Os olhos de Ian brilham, refletindo a súbita e ofuscante oportunidade. Te peguei! Ele ruge, todo o seu ser se concentrando em um único ponto, enquanto uma aura explosiva se acumula ao seu redor. Ele libera uma torrente de habilidades simultaneamente. Acerto crítico, aprimoramento, foco de precisão, canalizando cada última gota de poder bruto em sua arma. É agora! Ele berra, saltando no ar enquanto lança o tiro final. Uma flecha em espiral de pura e inalterada destruição. A flecha atinge o peito do gigante com força devastadora. Um acerto direto que arremessa a criatura massiva para trás. A explosão resultante é colossal, uma detonação que abala a terra e treme as próprias fundações do deserto, enviando uma gigantesca nuvem de poeira para o céu. Enquanto a fumaça se dissipa lentamente, Ian permanece vitorioso sobre o corpo colossal da besta caída, sua mente já calculando o saque potencial. Certo, ele murmura, um brilho predatório em seus olhos. Vamos ver que tesouros essa monstruosidade deixou cair. Seus olhos se arregalam em descrença atordoada. Ele acertou o jackpot absoluto. 2 peças do conjunto de guerreiro ogro, itens lendários tão raros que são como ganhar na loteria nacional. Seu rosto cora carmesim com uma onda de pura excitação ao perceber que há ainda mais. Uau, ele ofega, quase sem fôlego. E isso não é tudo. Contudo, sua expressão se transforma, passando de alegria desenfreada para uma descrença profunda e atordoada. Ele se inclina mais perto, seu olhar fixo no último item cintilante, um reconhecimento surgindo. Espere. Isso é. Ele sussurra, as palavras presas em sua garganta. Flutuando diante dele está um cristal radiante em forma de diamante, brilhando com uma luz azul etérea. O sistema confirma sua descoberta surpreendente. Cristal de Mulan. Um artefato de status lendário. Um item que muda irrevogavelmente tudo. Este é Keylan, o maior jogo de VR do mundo. Lançado há apenas meio ano, já ostenta mais de 10 milhões de usuários simultâneos. No entanto, para o nosso herói, o jogo é mais do que uma mera fuga.
É o seu próprio modo de vida, sua carreira em ascensão. De volta ao mundo real, a verdadeira identidade de Yan é Jin-Sung, um jovem que está ao lado de sua elegante e moderna cápsula de VR. Ele se lembra vividamente do dia em que a adquiriu, usando o dinheiro de sua mensalidade e cada último centavo que havia economizado. Todos ao seu redor declararam que ele era absolutamente louco. No entanto, ele provou que todos estavam errados. Embora tenha começado 2 meses atrasado, ele se dedicou totalmente ao jogo, cultivando um arqueiro incrivelmente impressionante em apenas 4 meses. Seu personagem arqueiro é uma verdadeira máquina de fazer dinheiro, rendendo-lhe aproximadamente 200 mil won por hora. Ele já acumulou milhões neste mundo virtual. No entanto, um problema significativo se aproxima. Uma atualização massiva acaba de ser anunciada, uma nova região e 3 novas classes: o Invocador, o Feiticeiro das Trevas e o Assassino. Esta notícia eletrizante lançou toda a base de jogadores em um frenesi total. Mas para Jin-Sung e seu grupo unido de amigos, a situação é muito mais complicada. Seu amigo lamenta que eles simplesmente não podem reiniciar seus personagens para experimentar as novas classes. Eles progrediram demais para sequer considerar isso. O plano meticulosamente elaborado deles era bastante simples. Apenas caçar na nova região, farmar itens e ganhar o suficiente para a mensalidade em uma única e incrivelmente sortuda jornada. No entanto, o Cristal de Mulan acaba de desviar completamente esse plano cuidadosamente traçado. E agora Jin-Sung se encontra em profunda e total turbulência. Por que eu tive que encontrar isso agora? Ele lamenta, sua voz carregada de desespero, desperdício. Se ao menos fosse vendável, ele poderia pedir qualquer preço que desejasse. Mas o cristal é um item totalmente intransferível. A única maneira de utilizá-lo é reiniciar todo o seu personagem, mas descartar todo aquele trabalho árduo e meticuloso, toda aquela riqueza acumulada. Ele se vê completamente paralisado, totalmente incerto de seu próximo movimento. O rosto de seu amigo, que o encarava da tela do telefone, era uma máscara de choque puro e inalterado. Você vai reiniciar seu arqueiro nível 93? Você tá de brincadeira comigo? Seu amigo grita. A bronca de seu amigo continua, sua voz praticamente gritando pelo alto-falante. Seu personagem é o mais bem classificado na Coreia. Ele está até mesmo no top 1000 do ranking. Pelo amor de Deus. Jin-Sung retruca calmamente, reconhecendo o ponto de seu amigo. No entanto, esta é uma oportunidade única na vida para desbloquear a primeira classe oculta para essas novas funções. Seu amigo tenta argumentar com ele, tentando fazê-lo voltar à realidade, lembrando-o de outras classes ocultas que já foram reveladas, como o atirador de elite em sua própria guilda. Ele insiste. A classe atirador de elite era realmente tão superior à classe arqueiro padrão? Tentando minimizar o imenso potencial, Jin-Sung admite que existia uma lacuna de nível significativa, tornando a comparação direta difícil. Mas inegavelmente possuía vantagens distintas. O alcance deles é absolutamente ridículo, e o dano de um único tiro é absolutamente devastador, embora eles lutem contra grandes grupos de monstros mais fracos. Exatamente. Seu amigo exclama triunfantemente. Só porque é uma classe oculta não significa automaticamente que será ridiculamente poderosa, sabe? Eu sei, Jin-Sung responde calmamente, mas seu amigo explode completamente. Sabe? Então por que você está jogando fora seu arqueiro de nível 93 de primeira linha por isso? Jin-Sung apenas sorri, um brilho determinado e conhecedor em seus olhos. Ele simplesmente pronuncia o nome de seu amigo Yu-Hyun. Yu-Hyun fica momentaneamente confuso, falhando completamente em entender a relevância de seu próprio nome. Hã? Ele pergunta, totalmente pego de surpresa pela mudança abrupta de assunto. Jin-Sung aponta um dedo para cima, um sorriso malicioso e conhecedor se espalhando por seu rosto. Sim, ele afirma. E essa é a resposta. Não se trata de ser absurdamente poderoso. É sobre o fascínio da nova classe oculta. Ele acredita que será super divertido. Yu-Hyun solta um suspiro de resignação, mas um sorriso irônico se espalha por suas feições. Ele chama Jin-Sung de idiota, mas então incentiva, vá em frente. Ele dá sua total bênção ao amigo, dizendo para ele dar o seu melhor. Jin-Sung, com sua confiança inabalável, responde com um firme eu irei. E assim, com o apoio sincero de seu amigo, a decisão monumental é selada. O sol se põe dramaticamente sobre sua antiga vida como arqueiro de elite, retornando ao vibrante mundo de Kallen. Sob um céu azul brilhante, sua jornada em direção a um começo completamente novo tem início. Jin-Sung, agora renascido como Yan, avista um velho corpulento empoleirado em meio a uma pilha caótica de mercadorias no meio de uma praça da cidade. Ele se aproxima do mercador excêntrico, sua longa capa esvoaçante ondulando atrás dele, enquanto ele entra no campo de visão do homem. O velho mercador levanta os olhos, um toque de surpresa em seus olhos miúdos, e pergunta ao jovem aventureiro, o que você procura? E Yan vai direto ao ponto crucial. Estou procurando uma poção de renascimento, ele declara, sua voz ressoando com um propósito inabalável. Um sorriso malicioso, quase predatório, se espalha pelo rosto do mercador, seu único olho visível brilhando com um tom vermelho sangue sinistro. Você está com sorte.
Ele ri sua voz rouca. Você certamente veio ao lugar certo. Ele produz um frasco cheio de um líquido vermelho cintilante e sinistro, apresentando-o a Ian. Ele afirma tê-lo acabado de adquirir. Antes que o mercador pudesse sequer proferir um preço, Ian arrebata a poção de suas mãos, sua desesperança palpável, quase crua. O velho agarra seu braço, seu aperto surpreendentemente firme, e emite um aviso grave. Uma vez que ele beber aquilo, todo o imenso poder que ele meticulosamente ganhou desaparecerá para sempre. Sem absolutamente nenhuma volta, os lábios de Ian se curvam em um sorriso ferozmente determinado. É precisamente por isso, ele declara sem um pingo de hesitação que eu vou beber. Sob o brilho etéreo de uma lua cheia, ele considera cuidadosamente sua escolha monumental. Esta é, afinal, a poção de renascimento mais cara que o dinheiro pode comprar. Ele se senta no topo de um penhasco varrido pelo vento, segurando a poção, esperando com a esperança desesperada de um jogador que um lance de sorte possa lhe conceder estatísticas ainda melhores. Após seu renascimento, a poção brilha com uma aura mágica intensa, um símbolo tanto de um fim quanto de um novo começo. Seus olhos brilham com uma ambição feroz e inabalável. Com esta nova e lendária classe, ele tem certeza de que ganhará ainda mais riqueza do que nunca. Sem mais um momento de hesitação agonizante, ele engole a poção inteira em um único e resoluto gole. A voz fria do sistema confirmando sua ação irreversível e transformadora. Uma luz brilhante e ofuscante o envolve enquanto seu próprio ser é dramaticamente reescrito. Seu imenso poder e estatísticas arduamente conquistadas foram apagados, reiniciando a um zero absoluto. Por dias a fio, ele treina com um fervor implacável, quase maníaco. Outros aprendizes de olhos arregalados observam com total admiração, murmurando que nunca haviam testemunhado um aventureiro tão intenso e determinado. Seu corpo pulsa com energia bruta e crescente enquanto ele balança uma espada de treinamento, cada fibra de seu ser afiada e focada em um único objetivo ardente. A tão esperada atualização de amanhã. O momento finalmente chegou. Ele se aproxima do grande portão cintilante de uma nova era. Um portal pulsando com uma luz roxa etérea, pronto para abraçar seu novo começo. O sistema de RV inicializa com um zumbido suave, um escaneamento de íris confirmando meticulosamente sua identidade. Sr. Ian, a voz sintética e suave do sistema entoa. Bem-vindo ao mundo de Kaylan. Ele se materializa na movimentada cidade inicial, seu avatar, uma forma etérea, azul fantasma. A princípio, já pronto para embarcar em sua grande missão, sua mente se fixa em uma única coisa. Certo, ele declara com um sorriso determinado. Primeiro devo encontrar a Guilda dos Invocadores. Ele rapidamente avista seu destino, um edifício pitoresco e discreto, escondido nas ruas da cidade. Lá está. Ele exclama. Empurrando a pesada porta de madeira, ele chama. Tem alguém aqui? O salão da guilda parece completamente deserto. Ele entra na vasta sala, estranhamente silenciosa, exceto pelo eco de seus próprios passos no chão de madeira. Um sorriso confiante e conhecedor brinca em seus lábios. Não há ninguém aqui. Ele reflete para si mesmo, seu sorriso se alargando. Parece que sou o primeiro a chegar. Ele sobe as escadas com confiança, indo diretamente para a sala claramente marcada como centro de mudança de classe de invocador. Lá, sentado atrás de uma mesa imponente, está uma figura em silhueta, ninguém menos que a mestra da Guilda Kane. A própria pessoa que detém a chave para seu lendário novo futuro. Ian se aproxima da mesa imponente e declara seu propósito com clareza resoluta. Desejo converter minha classe para invocador, ele anuncia. A mestra da Guilda Caim o observa com uma expressão cansada, quase resignada, avisando de que o caminho traiçoeiro de um invocador está longe de ser fácil. Ian simplesmente acena com a cabeça, reconhecendo sua plena consciência da dificuldade inerente. No entanto, ele acredita que esta classe se mostrará tão magnífica quanto desafiadora. A mestra da guilda parece satisfeita com sua resposta inabalável, concedendo que ele possui as qualificações necessárias para realizar uma mudança de classe. No entanto, ela faz uma última pergunta crucial, questionando mais uma vez se ele realmente deseja abraçar o caminho de um invocador. Ian não hesita por um único instante. Sim, claro. Ele responde, sua voz transbordando convicção. Esta é a própria razão pela qual ele sacrificou toda a sua vida anterior. Um floreio, ele apresenta o cristal azul brilhante que encontrou com tanto esforço. O cristal de Mulan, o catalisador singular para toda esta jornada audaciosa. Os olhos da mestra da guilda se arregalam dramaticamente, cheios de choque absoluto e sem fôlego. Ela o reconhece instantaneamente. O lendário cristal fabuloso deixado para trás pelo reverenciado herói do continente, Mulan. Ian apenas sorri, completamente satisfeito por ela compreender seu valor profundo. Ele declara com atrevimento, é hora de me conceder minha classe oculta. Profundamente impressionada, a mestra da guilda afirma que ele é uma pessoa muito mais incrível do que ela inicialmente percebeu, e então pergunta cautelosamente se ele consideraria fazer-lhe um favor crucial. Ela explica, com a voz um pouco mais suave, que seu filho recentemente abraçou a classe de invocador e anseia desesperadamente por um lobo de olhos azuis como sua primeira invocação.
Seu pedido é bastante simples. Ela quer que Ian se aventure e o capture para seu filho. Esta missão súbita e inesperada pega Ian completamente de surpresa. Um lobo de olhos azuis é um monstro raro e de alto nível, um inimigo formidável. Ele simplesmente não consegue entender por que uma besta tão poderosa faz parte de uma missão de mudança de classe de nível iniciante. A mestra da guilda explica com um leve encolher de ombros que ela está muito ocupada e seu filho é muito fraco. Ela lhe oferece 5 preciosos pergaminhos mágicos de ligação como ajuda. Ela o tranquiliza, dizendo que o lobo em particular no plano de Remude ainda é bastante jovem, então não deve ser muito esmagador para ele. Uma janela de missão se materializa diante dele, cintilando em existência. Captura o jovem lobo de olhos azuis. A recompensa? A cobiçada classe de domador de monstros invocador. Os olhos de Ian instantaneamente brilham com excitação desenfreada. Domador de monstros. Ele sussurra, reconhecendo-o instantaneamente. É uma classe oculta. Isso é exatamente pelo que ele havia apostado tudo. Ele aceita sem um momento de hesitação, prometendo trazer o lobo de volta, custe o que custar. A mestra da guilda oferece seus agradecimentos. Expressando sua esperança por boas notícias, ela adiciona um último detalhe crucial. Se ele falhar, pode retornar para obter mais assistência. Esta revelação de que a missão é repetível inunda Ian como uma enorme onda de alívio. Ele imediatamente se dirige ao centro de treinamento da cidade Trombone para se preparar rigorosamente para a tarefa formidável que o aguarda. Lá, um instrutor velho e grisalho observa atentamente os outros aprendizes enquanto praticam seus golpes contra bonecos de treinamento. De repente, com um único golpe devastador, um dos bonecos de treinamento se estilhaça em incontáveis pedaços, chocando todas as pessoas presentes em um silêncio atordoado. O velho instrutor grita, sua voz carregada de descrença total. Impossível. Em todos os seus anos, ele nunca testemunhou um aprendiz possuir esse tipo de força bruta antes. É Ian, claro, a fonte dessa exibição surpreendente. Uma notificação do sistema surge alegremente, informando-o de que sua flexibilidade aumentou, concedendo um ponto de bônus à sua estatística de agilidade. Totalmente preparado e transbordando de determinação renovada, ele retorna à mestra da guilda. Ele está pronto para enfrentar o desafio assustador. Ele se aventura na desolada planície de Remude, onde os monstros têm em média o nível 10. Ele pondera que isso deve ser gerenciável. Ativando uma habilidade de localização, ele escaneia meticulosamente a vasta área. Certo, ele diz com um sorriso determinado. Vamos encontrar esse cara, não demora muito. Um pequeno e discreto lobo cinzento com olhos azuis penetrantes, quase etéreos, aparece empoleirado em uma rocha. Ele encontrou seu alvo, mas uma rápida varredura revela imediatamente um problema gritante. O lobo é de nível 20. Ele se pergunta, incrédulo, se novos jogadores realmente deveriam confrontar um monstro com o dobro do seu próprio nível. Ele imagina que as missões de classe oculta devem ser projetadas para serem assim tão difíceis. Pelo lado bom, pelo menos ele não terá que se preocupar em matá-lo acidentalmente com um único golpe. Com seu arco habilmente puxado, ele declara, vamos começar, e lança uma flecha com precisão. A flecha atinge o lobo diretamente em seu flanco, mas a criatura mal estremece, soltando um uivo agudo e irritado. O lobo avança sobre ele com um rosnado feroz, e Ian defende o ataque sem esforço com um movimento praticado de seu arco brilhante. Ele percebe com um sobressalto súbito e alarmante que seu poder de ataque é muito alto. Se continuar assim, ele sem dúvida matará o lobo antes mesmo de tentar capturá-lo. Portanto, ele decide por uma nova abordagem, muito mais direta. Ele puxa para trás seu formidável punho enluvado. Um soco sólido e devastador atinge em cheio o focinho do lobo, fazendo a pobre criatura cambalear para trás, com pequenas lágrimas brotando em seus olhos azuis. O lobo geme lastimosamente, claramente não esperando uma briga de punhos de um aventureiro que chegou armado com arco e flecha. Ian sorri, seu olho brilhando com uma luz vermelha travessa. Parece que vou ter que te espancar primeiro. Ele declara, revelando que era bastante familiarizado com o uso dos punhos em seus dias de juventude. Ele prossegue a espancar o lobo implacavelmente até a submissão, desferindo golpe após golpe brutal até que sua barra de vida esteja criticamente baixa. Ele tira um dos preciosos pergaminhos de ligação e berra ligar, no entanto a tentativa falha. O lobo simplesmente ainda não está enfraquecido o suficiente. Ele pondera a situação precária. Mais um golpe e o lobo morrerá. Ele realmente precisa espancá-lo ainda mais? Vendo o lobo mordiscar fracamente um pouco de grama para recuperar saúde, um sorriso maligno, quase sádico, se espalha por seu rosto. Certo, ele declara com uma risada sinistra. Hora de apanhar de novo. O pobre lobo parece absolutamente aterrorizado, suando visivelmente e choramingando enquanto antecipa a próxima rodada brutal desse método de domesticação não convencional. Após uma considerável quantidade de persuasão, ou melhor, um espancamento implacável, o lobo finalmente está enfraquecido o suficiente. E Ian se prepara para sua tentativa final decisiva. Ele ergue o pergaminho brilhante bem acima de sua cabeça, mais uma vez gritando o poderoso comando ligar.
Uma potente energia mágica gira violentamente ao redor do lobo exausto, envolvendo-o em correntes cintilantes e etéreas enquanto o pergaminho faz efeito total. Sucesso! O sistema confirma jubilosamente. Você ligou com sucesso o lobo de olhos azuis. Ele solta um profundo suspiro de alívio, um sorriso triunfante em seu rosto. Espancá-lo sempre funciona, ele pondera. Ele pondera que, a essa altura, um número significativo de usuários já deve ter abraçado a classe de invocador. Ele precisa alcançá-los, e rápido. Retornando à movimentada guilda, Kaine o cumprimenta com um aceno, comentando sobre seu rápido retorno. Ian admite que não foi um pedido fácil de forma alguma. Aquele lobo se mostrou excepcionalmente teimoso, mas eu o peguei. Ele declara triunfantemente, apresentando orgulhosamente o pergaminho selado, que agora pulsa com a essência da criatura capturada. A mestra da guilda está completamente sem palavras. Você capturou o lobo? Ela pergunta, sua voz um mero sussurro, completamente cheia de descrença. Ela está absolutamente pasma, com a boca aberta. A primeiríssima missão para a classe de domador de monstros é projetada para ser falhada. Para ele ter sucesso é simplesmente impossível. Ian, completamente alheio ao choque profundo dela, simplesmente pergunta se agora ele pode se tornar um domador de monstros. Mas ela balança lentamente a cabeça, sua expressão ilegível. Desculpe. Ele questiona com um tom confuso e ligeiramente irritado em sua voz, diante dessa reviravolta completamente inesperada. Mas suas próximas palavras reverberam pelo salão da guilda, mudando instantaneamente tudo. Você gostaria de seguir o caminho do mestre? Ela pergunta, seus olhos arregalados com um tipo inteiramente novo de profundo respeito. Uma nova janela de missão cintila e surge. A mestra da guilda, completamente impressionada com seu potencial surpreendente, quer que ele embarque em um caminho lendário verdadeiramente especial. Ele nunca havia encontrado uma missão de classe estruturada assim. Se ele aceitar, poderá se tornar um mestre domador. Ele percebe instantaneamente um lampejo de compreensão o atingindo. Esta deve ser uma classe de nível muito mais alto do que o domador de monstros padrão. Ele aceita sem um único momento de hesitação. Uma luz etérea brilhante o envolve enquanto sua classe é oficial e definitivamente alterada. 3 novos atributos cruciais, afinidade, domesticação e liderança. Ele agora é oficialmente um invocador, um mestre domador. Todo o edifício da guilda pulsa e brilha com uma aura roxa vibrante, marcando o nascimento de um novo jogador verdadeiramente lendário nos anais de Kalan. Ian sente uma onda emocionante de novo poder percorrendo suas veias, um sorriso perverso e triunfante se espalhando por seu rosto. Ele se tornou um mestre domador. Ele sabe exatamente qual deve ser seu primeiro objetivo. Seus olhos estão fixos em um prêmio lendário que ele vislumbrou há muito tempo. Vou domar o lobo carmesim do trailer primeiro, ele declara sua ambição. Agora, voando alto, sem conhecer limites, ele chega a um vasto e desolado cânion castigado pelo sol, o suposto local de caça perfeito para tal besta lendária. No entanto, ele não está sozinho. Um grande e formidável grupo de jogadores já está engajado, enfrentando um magnífico lobo vermelho-fogo. Eles estão tentando capturá-lo. Ian se mantém nas sombras, uma leve irritação o percorrendo por alguém ter chegado primeiro, mas decide observar e aprender como eles abordam essa tarefa formidável. O grupo libera uma barragem implacável de feitiços e ataques poderosos, esforçando-se para enfraquecer a criatura formidável. O lobo carmesim uiva em agonia enquanto chamas ardentes envolvem seu corpo magnífico. Sua barra de vida despenca rapidamente. Seu HP está quase zerado. Um dos guerreiros grita animadamente. O invocador do grupo imediatamente se prepara para fazer sua jogada crucial. O jogador encapuzado ergue seu pergaminho, entoando o comando de ligação para aprisionar a besta enfraquecida. Um círculo cintilante de luz azul aparece sob o lobo. No entanto, a criatura está longe de ser verdadeiramente derrotada. Ela solta um uivo arrepiante e desafiador. Com um salto poderoso e desesperado, ela se liberta violentamente do círculo de ligação, anulando completamente a tentativa de captura do invocador. O grupo entra em pânico total, gritando desesperadamente para alguém interceptá-lo. Mas é tarde demais. A oportunidade de ouro está irrevogavelmente perdida. O lobo carmesim passa correndo pelos jogadores atordoados, desaparecendo nos cânions labirínticos, deixando todo o grupo engasgando em sua poeira. Ian observa o grupo em retirada com uma expressão pensativa e analítica. Ele pode ter perdido sua chance imediata, mas ganhou uma lição crucial e valiosa. Capturar monstros de alto nível está se mostrando incrivelmente difícil, e simplesmente localizá-los leva uma quantidade exorbitante de tempo. Ele decide que seria muito mais pragmático capturar qualquer monstro que puder encontrar. Primeiro para praticar suas recém-adquiridas habilidades de mestre domador. Impulsionado pela natureza investigativa inata de um verdadeiro jogador profissional, uma nova e fascinante pergunta surge brilhantemente em sua mente. Ele está curioso. Quantos lobos ele consegue capturar? Com seu atributo de liderança atual, um novo plano ousado começa a se cristalizar.
Ele avista uma matilha de lobos cinzentos comuns rondando uma encosta abaixo dele. Os sujeitos de teste absolutamente perfeitos para seu experimento. Vamos começar. Ele declara com um sorriso predatório, puxando seu arco e imbuindo uma flecha com energia mágica crepitante. Desta vez, ele não está recorrendo à força bruta para subjugá-los. Ele vai tentar isso da maneira correta. Ele usa um pergaminho de ligação em um lobo estrategicamente enfraquecido, e um círculo mágico cintilante se materializa instantaneamente sobre a criatura. O sistema confirma seu sucesso inegável. Esse é um. Ele murmura, verificando meticulosamente os detalhes do monstro em uma tela holográfica. Ele fica surpreso ao notar que o lobo possui uma característica de personalidade distinta. Tímido, ele nunca percebeu que monstros poderiam exibir personalidades tão detalhadas. Ele se move rapidamente para o próximo alvo, outro lobo da mesma espécie, ansioso para ver como se compara. Ele exibe seus atributos, antecipando ansiosamente a característica de personalidade deste. Os detalhes intrincados se mostram fascinantes. Este lobo, embora do mesmo nível que o anterior, possui atributos significativamente mais altos. A profunda percepção surge nele. Monstros do mesmo tipo e nível podem possuir atributos muito variados, transformando cada captura em um potencial e emocionante jogo de azar. Olhando para os lobos restantes, uma ideia brilhante, embora ligeiramente insana, acende em sua mente. Ele sorri, um brilho astuto e calculista em seus olhos. Vou capturar lobos o dia todo hoje, ele declara com fervorosa resolução. Sua estratégia é enganosamente capturar cada lobo, depois liberar todos, exceto aquele que possui os melhores atributos. Sua rotina implacável acaba de começar oficialmente. A rotina se mostra totalmente implacável, mas compensa generosamente. Uma notificação do sistema aparece. Seu atributo de afinidade aumentou significativamente com as capturas repetidas, e com isso vem um novo título de prestígio, especialista em lobos. Este título único lhe concede a notável capacidade de identificar lobos superiores sem sequer a necessidade de capturá-los primeiro. Consegui! Ele exclama triunfantemente. Ele esperava que a habilidade lhe concedesse acesso imediato aos seus atributos detalhados, mas parece que isso era pedir demais. Ainda assim, é uma mudança inegável no jogo. Certo, vamos ver, ele murmura. Focando sua energia nascente, ele ativa a nova e potente habilidade. Seus olhos brilham com uma luz intensa, enquanto ele conjura analisar. A habilidade revela instantaneamente os níveis de toda a matilha com um simples olhar, permitindo-lhe avaliar rápida e eficientemente o potencial deles. Seu olhar aguçado se fixa em um lobo em particular que inequivocamente se destaca dos demais, sua própria presença irradiando uma aura quase majestosa. Ele aponta um dedo decisivo, um sigilo mágico piscando brilhantemente diante da criatura. Este, ele questiona, escolhendo decisivamente seu próximo alvo. O lobo responde com um rosnado vicioso e gutural, mostrando seus dentes afiados como navalhas. Claramente não é uma criatura para se brincar. No entanto, Ian apenas sorri, completamente imperturbável pela agressão da criatura. O quê? O que você vai fazer, lobinho? Ele provoca, um brilho em seus olhos. A fera avança com um rugido furioso, um borrão de presas e pelos, mas Ian desvia do ataque sem esforço, um sorriso confiante brincando em seus lábios. Ele já tinha visto isso 1000 vezes antes. Com um rápido golpe de prática, ele arremessa o lobo pelo ar, uma surra cômica, mas totalmente decisiva. Agora que está devidamente humilhado, ele ativa sua habilidade mais uma vez. Parece que você sabe o seu lugar agora. Ele declara com um aceno satisfeito. Conjura a captura. O círculo mágico irrompe, envolvendo completamente a criatura derrotada, e o sistema confirma instantaneamente seu sucesso retumbante. Ian exibe seus atributos, ansioso pela revelação. Os resultados são absolutamente impressionantes. Seus atributos não são apenas superiores, eles estão muito além de qualquer lobo que ele já viu. Ele possui uma personalidade valente e, o mais importante, pode evoluir. Incrível! Ian grita, seus olhos arregalados de excitação desenfreada. Esses atributos superam até mesmo os de um lobo de nível 13. O seu prêmio extraordinário garantido, ele dispensa os outros lobos comuns. Não preciso de todos esses outros lobos. Ele declara, libertando todos eles. Para a natureza. Ele se ajoelha diante de seu novo e formidável parceiro. Lee, ele diz, concedendo ao lobo seu próprio nome. Lee, sentindo orgulho no nome, solta um uivo triunfante. Uma mensagem do sistema confirma imediatamente que o nome foi definido. Ian fica intrigado com uma nova estatística que nunca encontrou: lealdade. A mecânica intrincada desta classe é muito mais profunda do que ele jamais imaginou. É hora de caçar. Lee, ele grita, e juntos eles avançam de cabeça na natureza selvagem. Uma nova equipe imparável pronta para a batalha. Enquanto isso, de volta ao mundo real e mundano, o amigo de Ian senta-se à sua mesa, com uma carranca pensativa vincando sua testa enquanto ele pondera sobre a decisão drástica de seu amigo. Ele se lembra de Ian declarando uma mudança para a classe Invocador e se pergunta como tudo está indo. Enquanto ele rola pelos fóruns da comunidade Kaelin, seu rosto se contorce em pura confusão. O
que há com todos esses títulos de postagens? Ele murmura para si mesmo. Ele clica nos tópicos, tentando desesperadamente avaliar a reação acalorada da comunidade à classe recém-introduzida. O consenso geral é desastroso. Os jogadores estão reclamando universalmente que a classe Invocador não passa de uma piada total. Ele lê as postagens furiosas, sua expressão azedando ainda mais a cada palavra. Ele simplesmente não consegue acreditar que Jin Sung resetou seu personagem de alto nível para essa zombaria. Com um suspiro pesado ele se recosta, uma profunda onda de preocupação o invadindo. Nesse ritmo, pode levar uma eternidade para seu amigo sequer atingir o nível 20 e se juntar novamente à guilda deles. Ele cruza os braços, uma sensação arrepiante de desconforto se instalando profundamente dentro dele, completamente alheio ao poder oculto que quebra o jogo que Yan já desbloqueou. De volta a Killan, a caçada começou. Yan e Lee atravessam os desolados canyons, seu primeiro verdadeiro teste se aproximando. Yan puxa seu arco, seu foco absoluto, enquanto ele alinha meticulosamente um tiro em uma raposa vermelha próxima. Lee, entre depois que minha flecha acertar. Ele comanda, dando uma ordem precisa. Não ataque primeiro. Enquanto ele se prepara para atirar, uma habilidade poderosa é ativada, a Bênção do Vento, aumentando dramaticamente sua agilidade. A flecha avança em um clarão ofuscante de luz vermelha. Um tiro perfeito e poderoso. Ele atinge a raposa em cheio, cambaleando a criatura assim que Lee avança como um fantasma pelo lado. Lee solta um rosnado baixo e ameaçador, seus olhos brilhando com uma intenção predatória desenfreada. Seguindo o comando inabalável de seu mestre, o lobo fecha a distância em um piscar de olhos, um borrão letal de pelo cinza e presas afiadas como navalhas. Um rugido feroz rasga o ar enquanto Lee se prepara para dilacerar selvagemente sua presa indefesa. O lobo prende suas poderosas mandíbulas no pescoço da raposa, um estalo nauseante ecoando sinistramente pelo cânion. Ele sacode a criatura menor para frente e para trás implacavelmente, um turbilhão de força brutal e primal. Um rosnado baixo ecoa profundamente no peito de Lee, a emoção inebriante da caçada correndo selvagem por suas veias. Yan observa a uma distância segura, arco firme e pronto, fornecendo cobertura crucial enquanto seu leal companheiro domina a luta. Seu nível e estatística são mais baixos do que os da Raposa Vermelha, ele observa com um sorriso conhecedor, mas ele avança sem qualquer medo. É por causa de sua personalidade? Profundamente impressionado, ele puxa seu arco novamente, totalmente preparado para apoiar seu parceiro destemido. Certo, você tá indo bem, Lee. Lee solta outro rosnado determinado, recusando-se completamente a recuar contra seu oponente mais forte. Com uma mordida final e cruel, Lee prende a raposa vermelha no chão, garantindo decisivamente sua vitória duramente conquistada. O sistema confirma a morte que ambos receberam, 265 de XP, um trabalho excepcionalmente bem feito. Yan analisa os resultados, um brilho estratégico em seus olhos. Então nossa CXP é dividida pela metade, ele pondera em voz alta. É melhor eu levar Lee ao nível 15 o mais rápido possível. Ele ativa uma nova habilidade, Treinamento de Novato. Em uma interação fofa, quase estilo Tibia, ele pede a pata de Lee, para total confusão do lobo. Em seguida, ele joga um jogo simples de buscar. Lee parece achar um pouco bobo, mas aceita mesmo assim. Uma faísca brincalhona em seus olhos. Finalmente ele usa primeiros socorros, enfaixando Lee desajeitadamente. O treinamento pode parecer totalmente ridículo para um observador externo, mas está tendo um efeito profundo e invisível. E assim, Lee é cercado por uma aura azul brilhante. O lobo atingiu o nível 15, seu crescimento acelerando rapidamente. Pronto. Yan exclama, olhando para seu companheiro, que agora cresceu para um tamanho imponente e impressionante, facilmente um anão. O olhar de Lee é mais afiado, sua presença muito mais intimidante, um verdadeiro predador alfa em formação. Yan está em êxtase. Mas uma pequena desvantagem. O registro de nivelamento é mais lento do que eu pensava, ele admite com um leve suspiro. Isso ocorre, é claro, porque a XP é dividida com sua invocação. Mas enquanto Lee observa orgulhosamente, Yan não consegue evitar um sorriso. Mas é tão divertido treinar Lee. Ele coça carinhosamente a cabeça do lobo gigante. Ele se torna muito mais forte cada vez que sobe de nível com Lee. Agora uma potência formidável, eles se aventuram em um novo terreno de caça, um repleto de ursos negros aterrorizantes. Um urso enorme com olhos brilhantes e malévolos se vira diretamente para eles, soltando um rosnado profundo e gutural que vibra pela floresta. Yan abre sua tela de status. Todo aquele grinding implacável realmente valeu a pena. Ele aprendeu 2 novas habilidades poderosas. Grinding realmente é o melhor, ele diz com imensa satisfação. A primeira habilidade é um buff, sempre uma adição útil ao seu arsenal. Mas a segunda, Táticas de Novato, imediatamente prende sua atenção. Uma ideia brilhante e audaciosa surge instantaneamente em sua mente. Ele olha para os ursos que vagam casualmente abaixo. Eu talvez consiga capturar um urso, ele pondera, um sorriso astuto e confiante se espalhando por seu rosto. Ele imediatamente coloca sua teoria ousada à prova, lançando capturar em um dos ursos colossais. Funciona perfeitamente.
Meu atributo de liderança aumentou muito graças às táticas de novato, ele percebe. Com uma onda triunfante de compreensão, ele exibe os atributos do urso para compará-los aos de Lee. Mas o resultado é nada menos que chocante. O urso de nível 38 é totalmente patético. Ao lado de seu Lee de nível 15, a diferença em poder bruto é absolutamente impressionante. Ele também nota a Crucial Tag pode evoluir no perfil de Lee. Decidindo que o urso é completamente inútil, ele o liberta sem hesitação, acariciando sua invocação, que agora brilha com energia espiritual. Ele diz: descansou bem, Lee, é hora de caçar. Ele ativa seu arsenal de buffs, a bênção do vento e a nova e potente bênção do guerreiro bárbaro. Ele aponta decisivamente para o alvo deles. Lee, chame a atenção daquele urso. Lee avança como um foguete, um mero borrão de velocidade e puro poder, diminuindo a distância para o urso enorme. Em um instante, as duas feras colidem em um impacto feroz, uma batalha brutal de dentes e garras irrompendo violentamente na floresta. Lee se esquiva e manobra com graça sobrenatural, desferindo golpes precisos e incapacitantes, superando completamente seu oponente maior e mais lento. Ian observa com imenso orgulho. A habilidade de treinamento de novato é uma virada de jogo total, permitindo que Lee compreenda perfeitamente suas complexas estratégias de combate. Com um último ataque brutal, Lee crava suas presas profundamente na garganta do urso, encerrando a luta. Decisiva e impiedosamente, o poderoso urso desaba no chão. Totalmente derrotados, Ian e Lee permanecem vitoriosos sobre sua presa caída. Ian cerra o punho, praticamente vibrando de excitação. Certo, essa parceria está se mostrando mais poderosa do que ele jamais poderia ter sonhado. Lee solta um uivo feliz e triunfante, e Ian dá um tapinha encorajador na cabeça enorme de seu parceiro. Sim, continue crescendo. Bom garoto, ele diz, um laço genuíno e inegável se formando entre invocador e invocação. Mas mesmo na vitória, ele está pensando estrategicamente. Subir de nível apenas caçando está se tornando muito lento. Ele precisa urgentemente começar a realizar missões. Com um plano sólido firmemente em mente, ele se desconecta por hoje, dissolvendo-se em um fluxo cintilante de dados. Ser um jogador de alto nível exige um planejamento sério e meticuloso. De volta ao seu quarto, Jin-Sung seca o cabelo após um banho refrescante, pronto para relaxar depois de um longo dia. Devo dar uma olhada no fórum de discussão antes de ir para a cama, ele decide, caminhando casualmente até seu computador. Um sorriso cínico brinca em seus lábios enquanto ele se senta. Aposto que tem algum perdedor se gabando na comunidade. Ele faz login e imediatamente vê uma enxurrada de posts esmagadoramente negativos. Invocador é uma piada. Ganhar XP é tão lento. Ele reconhece que subir de nível é realmente lento, mas a quantidade de reclamações é absolutamente ridícula. Ele começa a procurar por feedback mais substancial, buscando por insights reais. Há alguma avaliação de alguém que tenha passado do nível 15? Ele se pergunta em voz alta. Ele acredita que é aí que a classe deveria realmente começar a brilhar. Mas não há nada. Ele já está no nível 20, mas não consegue encontrar um único jogador que tenha passado do nível 15. A classe é realmente tão impopular, tão incompreendida. Ele finalmente descobre um post de um invocador de nível 13 exibindo orgulhosamente suas habilidades com um lobo carmesim. Ian compara as habilidades deles com as suas próprias. Captura, bênção do vento, primeiros socorros. Todas são idênticas, mas então ele nota uma habilidade crucial que ele não possui. O outro invocador elogia essa habilidade, explicando que ela impede que a EXP seja dividida, tornando o nivelamento incrivelmente rápido. Jin-Sung zomba da própria ideia, com uma expressão de desdém no rosto. Por que alguém iria querer uma invocação que não pode subir de nível junto com você? Isso anula todo o propósito. Ele se recosta na cadeira, completamente desinteressado. Ele não tem essa habilidade e certamente não a deseja. Este momento solidifica sua suspeita. A classe invocador regular é fundamentalmente, irreconciliavelmente diferente de sua classe oculta mestre domador. Ele cruza as pernas, uma expressão de suprema confiança se espalhando por seu rosto. Ele se lembra da inestimável habilidade de treinamento de novato. Tudo se encaixa com um lampejo cegante de percepção. Um mestre domador possui menos habilidades de combate pessoal, mas ele impunha a habilidade única e revolucionária de tornar sua invocação exponencialmente mais forte, o que significa que estou treinando meu personagem corretamente. Ele declara, um sorriso triunfante se espalhando incontrolavelmente por seu rosto. Com sua estratégia não ortodoxa validada, ele se levanta, um novo e formidável objetivo ardendo em sua mente. Pode ser uma boa ideia tentar capturar um monstro raro ou único amanhã. A noite cai rapidamente lá fora. No entanto, para um jogador dedicado como ele, o dia está longe de terminar. Ele olha para seu headset de VR, o logotipo Kalam brilhando sedutoramente na luz fraca. A rotina de farm o está chamando. Seus olhos queimam com feroz determinação. Vou levar ali ao nível 20 antes do nascer do sol. Ele promete colocando o headset pronto para passar a noite em claro. De volta à exuberante e vibrante floresta de Kaelan, ele cumprimenta seu leal companheiro. Certo, Lee, vamos nessa.
Ele imediatamente ativa seu arsenal completo de buffs. Bênção do Vento, Bênção do Guerreiro Berserker e Treinamento de Novato. Eles estão prontos para tudo. Uma dupla imparável. Uma nova habilidade é ativada. Encontrar fraqueza. Enquanto Lee avança contra um urso colossal, Ian dispara uma flecha brilhante que atinge um ponto vulnerável crítico. O urso ruge em pura agonia, uma enorme porção de sua vida desaparecendo em um instante devido ao devastador golpe crítico. Lee salta sobre a besta enfraquecida. Um turbilhão de fúria perfeitamente coordenada. A batalha termina brutalmente em meros segundos. Eles derrubam outro urso da lua com uma eficiência aterrorizante e inigualável. O sistema confirma a morte, concedendo-lhes uma enorme quantidade de experiência. Ian está em total descrença. Tão rápido. Eu caçava aqui quando estava por volta do nível 35. Como arqueiro, minha velocidade de caça é muito mais rápida do que naquela época. Ele e Lee movem-se como uma única unidade imparável, limpando a floresta de ursos em um ritmo vertiginoso e sem precedentes. Eles são uma dupla perfeitamente sincronizada, um testemunho vivo de seu treinamento rigoroso e trabalho em equipe impecável. Mas então Ian avista algo completamente diferente. Um urso que se destaca dos outros, é impossivelmente maior, irradiando uma aura temível, quase sufocante. Seus olhos brilham com excitação feroz enquanto ele analisa o novo alvo. É um monstro único, um urso da lua preto azeviche. Assim, ele grita, um brilho ganancioso nos olhos, um monstro único, que demais. Ele imediatamente se ajoelha, um sorriso astuto no rosto, imaginando se conseguiria capturar uma besta rara tão magnífica. Mas o sistema entrega uma péssima notícia esmagadora. Seu atributo de liderança está atualmente muito baixo para capturá-lo. Ah, droga! Ele resmunga, genuinamente irritado com o contratempo. Ele não é de se render facilmente. Droga! Da próxima vez que eu estiver na cidade, vou estocar pergaminhos mágicos de aprisionamento, ele murmura, saltando para criar uma distância vital. Se ele não pode capturá-lo, ele simplesmente terá que matá-lo. Ele puxa seu arco, liberando um poderoso tiro brilhante. A flecha brilhante atinge o urso gigante bem no peito, fazendo-o rugir com uma fúria primal enfurecida. O ataque imediatamente atrai a atenção total e indivisa da criatura, permitindo que Lee a flanqueie habilmente por trás. Lee solta um uivo arrepiante, seus olhos brilhando com um poder bruto e indomável enquanto se prepara para um ataque total. O lobo se transforma em um borrão demoníaco, seu corpo estalando com energia feroz enquanto avança contra o urso colossal. Ian observa com sombria satisfação. Um monstro de nível 38 não é mais um problema. Não quando Lee luta com uma habilidade tão incomparável. O urso balança suas patas maciças em câmera lenta. Mas Lee é muito rápido, desviando de cada golpe pesado com facilidade e sem esforço. Seus olhos brilham com foco intenso enquanto se prepara para desferir o golpe final e decisivo. Lee afunda suas presas profundamente na garganta do monstro único. Um golpe final devastador e brutal enquanto o urso gigante cai com um estrondo trovejante. Uma onda de energia potente envolve Ian, certo? Nível 20. Ele grita em um rugido triunfante. Ele orgulhosamente afaga seu enorme companheiro. O jogo realmente começa no nível 20, desbloqueando guildas prestigiadas, masmorras perigosas e missões épicas do Império. Com a parte árdua e difícil concluída com sucesso, ele verifica seu inventário para ver que loot magnífico o monstro único deixou cair. Um item em particular chama instantaneamente sua atenção aguçada. "Oh, eu nunca vi este item antes", ele diz, exibindo em sua tela. Ele usa um pergaminho de identificação, lançando um feitiço sobre o misterioso colar que acabara de adquirir. O item brilha com uma magnífica luz púrpura etérea, revelando-se instantaneamente como uma peça de equipamento incrivelmente rara e poderosa. "Isso é muito melhor", ele exclama, absolutamente emocionado. "Meu primeiro bom loot desde que resetei." Com seu novo equipamento devidamente organizado, ele volta sua atenção ansiosa para os atributos de Lee, verificando o quanto eles aumentaram dramaticamente. Ele fica completamente chocado com o que vê. Os aumentos de atributos parecem completamente aleatórios, desafiando toda a lógica. Os monstros se tornam exponencialmente mais fortes à medida que sobem de nível. Ele se pergunta, com uma carranca confusa no rosto. Não, isso não pode estar certo. Não há um padrão discernível na taxa de crescimento. Certamente os desenvolvedores não fariam isso puramente aleatório, fariam? Enquanto Lee ofega feliz ao lado dele, Ian está ferozmente determinado a resolver este mistério intrigante. Ele vai descobrir exatamente o que está acontecendo. E então o atinge como um raio, um súbito e brilhante lampejo de revelação. É isso. Ele grita, com os olhos arregalados em compreensão triunfante. Potencial. Ele puxa os atributos de Lee mais uma vez, seu dedo pairando sobre a tela. O segredo está no atributo de potencial. A habilidade de treinamento de novato aumentou o potencial de Lee. A cada 10 pontos de potencial, a taxa de crescimento de todos os atributos aumenta drasticamente. "Eu sabia", ele diz, socando o ar em euforia. A habilidade de treinamento de novato é apelona.
Tudo faz perfeito sentido agora. Sua classe oculta possui suas próprias habilidades únicas e incrivelmente apelonas. Todos os monstros, ao que parece, têm um atributo de potencial oculto que, em última análise, determina seu crescimento. Ele puxa sua própria árvore de habilidades, sua mente fervilhando de possibilidades. Ele vai gastar todos os seus pontos de habilidade restantes para maximizar o treinamento, não importa o custo. Ele sente uma onda de profunda satisfação. O potencial de Lee está em 94 agora, ele calcula, com um sorriso confiante no rosto. Devo conseguir levá-lo a 100 em breve, tornando-o verdadeiramente imparável. Mas ele passou quase uma hora apenas descobrindo isso. Ele precisa voltar imediatamente à rotina implacável. Ele faz logout e pega um sanduíche, sua mente ainda zumbindo com a descoberta eletrizante. Ele ri para si mesmo, um sorriso irônico brincando em seus lábios. Se ele colocasse tanto esforço nos estudos, provavelmente já seria advogado ou médico. Mas não adianta se deter em tais pensamentos. Seus olhos se desviam para um vídeo que passava ociosamente em seu monitor. Ah, um vídeo do Feiticeiro das Trevas, ele diz, intrigado por outra das classes incrivelmente raras do jogo. Ele observa o feiticeiro invocar um exército inteiro de guerreiros esqueléticos. Os esqueletos são meio fofos, ele comenta casualmente, completamente alheio à tempestade que se aproximava. De repente, seu telefone começa a tocar, assustando-o violentamente. Hã? Não tenho ninguém que me ligaria. Ele pega o telefone, vendo um número desconhecido piscando sinistramente na tela. Cautelosamente, ele atende, um nó se formando em seu estômago. Alô? Uma voz feminina do outro lado pergunta se está falando com o Sr. Jin-Sung. Ela se apresenta como Lee Ji-hyun, uma assistente de ensino do Departamento de Realidade Virtual de sua universidade. Ela o informa, com voz formal e grave, que o professor Lee Jin-wook pediu especificamente para ela ligar para ele. O sangue de Jin-Sung gela. Ele pergunta por quê, sua voz mal um sussurro e ela responde, suas palavras um toque de finados. Acredito que seja por causa de suas notas. As palavras o atingem como um golpe físico, um peso monstruoso esmagando seu peito. Um holofote ofuscante de puro pavor o ilumina. Enquanto a terrível e inegável realidade de sua negligência acadêmica desaba, ele pergunta, o desespero rastejando em sua voz, o que aconteceria se ele simplesmente não ligasse para o professor. A resposta da assistente é uma sentença de morte arrepiante. O professor disse explicitamente que enviaria suas notas para o endereço de sua casa e não para seu apartamento particular. Seus olhos giram descontroladamente em sua cabeça, uma realização horrível surgindo. Se seu pai visse suas notas. Ele tem uma visão horrível e vívida de seu pai, parecendo um Darth Vader enfurecido, proferindo as palavras mais temidas. Estou desapontado com você, filho. A vergonha, ele sabe, seria absolutamente insuportável. Ele range os dentes com tanta força que doem, sua mão tremendo incontrolavelmente. Ele não tem escolha. Ele tem que fazer a ligação. Ele encontra o número do professor, seu coração batendo em um ritmo frenético no peito e disca, preparando-se para o inevitável. O professor atende, sua voz pingando desaprovação inconfundível. Você realmente não sabe? Ele pergunta, cortando a fraca tentativa de Jin-Sung de fingir ignorância. É por causa das minhas notas? Jin-Sung guinchou, sua voz apertada de medo. O professor confirmou, então perguntou friamente por que ele não estava participando de nenhuma atividade do departamento, e já estava enfrentando uma suspensão acadêmica. A mente de Jin-Sung entrou em pânico total. A suspensão acadêmica é reservada para alunos com 3 C's, uma marca de fracasso absoluto. Correto, o professor disse friamente de seu escritório, as palavras como gelo. Então eu estava pensando em te dar aquele terceiro F. Jin-Sung explodiu em raiva interna silenciosa. Ele está me ameaçando. O que diabos ele quer de mim? Ele se forçou a se acalmar, tentando desesperadamente soar respeitoso, até mesmo contrito. O professor repetiu sua pergunta. Por que ele tem faltado a todas as atividades do departamento? Ele não pode simplesmente admitir que estava ocupado jogando. Ele tem que distorcer isso para criar uma narrativa crível, embora ultrajante. Ele inventa uma desculpa brilhante, embora completamente descarada. Ele explica com paixão fingida que escolheu essa especialização em RV porque admira profundamente seu potencial, e que Kaelin representa o auge absoluto dessa tecnologia. Portanto, ele tem enfrentado o leão em sua toca, jogando sem parar como uma forma de estudo imersivo. O professor ficou completamente impressionado, sua voz afiada como uma navalha. Então qual é o seu nível? Ele perguntou, cortando diretamente o absurdo transparente. Jin-Sung congelou, suor frio escorrendo por suas costas. Se ele ao menos não tivesse resetado. Este é o pior e mais agonizante momento imaginável. Ele gaguejou dolorosamente explicando que estava no nível 93, mas que havia resetado recentemente e agora estava apenas no nível 20. O professor soltou uma risada áspera e descrente, completamente não convencido. Você me toma por tolo? Encurralado e desesperado, Jin-Sung fez uma jogada ousada e audaciosa. Ele propôs uma aposta insana, um risco para provar que estava falando a verdade absoluta. O
professor ouviu atentamente enquanto Jin Sung expunha sua proposta ultrajante. Ele alcançaria o nível 93 antes que o próximo semestre começasse novamente. Se ele pudesse catapultar seu personagem do nível 20 até o 93 em apenas alguns meses, isso provaria inegavelmente que ele estava dizendo a verdade sobre seu alto nível original. O professor ficou intrigado, uma centelha de desafio em seus olhos. Ele concordou com a aposta. Se Jin Sung tivesse sucesso, ele não enfrentaria suspensão acadêmica. Jin Sung concordou nervosamente, prometendo também participar diligentemente de todas as atividades do departamento. Mas então o professor adicionou uma reviravolta emocionante. Se Jin Sung vencesse a aposta, ele receberia um A em todas as suas aulas, independentemente da frequência. Embora ele pensasse consigo mesmo, não havia absolutamente nenhuma chance de o garoto ter sucesso. Os olhos de Jin Sung brilharam com uma luz maníaca e determinada. O senhor promete cumprir sua palavra? Obrigado, senhor. Ele gritou, uma onda de adrenalina percorrendo enquanto desligava o telefone. Darei tudo de mim. Isso é incrível. Ele não está mais jogando apenas por diversão. Todo o seu futuro acadêmico está precariamente em jogo. Ele mergulhou de volta em seu headset de RV, um propósito renovado o impulsionando. Ele se materializou de volta em Killan, uma torrente de dados azuis cintilantes se solidificando ao redor dele e de seu poderoso companheiro. Ele olhou para Lai com um novo fogo ardente nos olhos. Uma quantia monumental estava em jogo neste desafio. Vamos precisar trabalhar ainda mais duro, ele disse ao seu fiel parceiro, um sorriso determinado e inabalável gravado em seu rosto. Ele olhou para o céu digital, um pensamento irônico cruzando sua mente. Seu plano original era atingir seu nível antigo antes mesmo que o recesso terminasse. E agora, ele não apenas evitou milagrosamente a suspensão, mas também tem uma chance sem precedentes de tirar notas máximas sem nunca frequentar uma única aula. Um sorriso enorme e confiante se espalhou por seu rosto. Eu consigo, com certeza. Impulsionado por essa nova confiança e com seu futuro acadêmico garantido, ele voltou para as ruas movimentadas da cidade. Primeiro as coisas primeiras. Ele entrou em um grande e imponente edifício e se aproximou do balcão com confiança. Ele estava ali para se juntar a uma guilda. O atendente confirmou que ele havia atingido o nível 20 exigido. A qual guilda você gostaria de se candidatar? Ian sorri de lado, irradiando uma confiança inabalável, a Guilda Lotus. O homem visivelmente sua, explicando que o nível preferencial para os candidatos é 60. Ele avisa Ian, sua voz carregada de dúvida de que ele provavelmente não será aceito. Você ainda deseja prosseguir? Sim, diz Ian sem um pingo de hesitação ou dúvida. Ele pensa consigo mesmo que isso não importará em nada. Ele é o melhor amigo do líder da guilda e incrivelmente próximo de todos os membros principais. O atendente suspira, derrotado, e processa o pedido. Ele informa a Ian que ele será registrado assim que o mestre da guilda aceitar sua inscrição. Ian imediatamente abre uma janela de mensagem. Ele deveria apenas enviar uma mensagem privada para seu amigo aceitar o pedido diretamente, mas ele vê que seu amigo está atualmente offline. Bem, ele encolhe os ombros casualmente. Não é como se eu estivesse com pressa. Eu sei que será aceito eventualmente. Próximo à casa de leilões. Ele se dissolve em um fluxo de dados cintilantes e se teletransporta, reaparecendo em um salão grandioso e opulento, com um largo sorriso se estendendo pelo seu rosto. Este é o benefício único de ser um iniciante rico. Ele vai reformar todo o seu equipamento, equipando os melhores itens que ele pode empunhar. Ele entende que a classe de invocador não recebe bônus diretos de atributos de combate, mas sim ganha impulsos em áreas cruciais como a domesticação. Isso significa que ele dependerá cada vez mais de suas invocações, tornando o poder delas primordial. Então ele se pergunta se há algo que aumentará drasticamente o status de sua invocação. Algo encantado com um buff potente, talvez? Seus olhos escaneiam meticulosamente a vasta gama de mercadorias. Seus olhos de repente se arregalam. Um suspiro, preso em sua garganta. Ele encontrou algo extraordinário. Incrível. Vou comprar isso agora mesmo. Ele exclama, com o coração batendo forte. Ele compra instantaneamente a tiara da Mãe Natureza por uma quantia considerável de 150 mil de ouro. Enquanto o item se materializa em suas mãos, um pensamento brilhante o atinge. Talvez todos os itens com a marca da Mãe Natureza sejam especificamente projetados para a classe de invocador. Ele rapidamente faz uma busca avançada por itens da Mãe Natureza, e seus olhos se iluminam, brilhando de excitação. Tem mais, mas um pequeno dilema se apresenta. Ele encontra um cajado, mas atualmente usa um arco. Ele pondera por um momento crítico, pesando suas opções, e então toma uma decisão firme. Vou comprar. Não posso continuar usando o arco para sempre. Um cajado azul brilhante se materializa em sua mão, zumbindo com poder. É um pouco cedo, ele pensa, para mudar de tipo de arma, mas não seria uma má ideia começar a se acostumar com um estilo de combate completamente novo. Parece um pouco estranho, quase alienígena segurar um cajado, mas ele sabe que vai conseguir. Ele sai e imediatamente conjura sua habilidade de invocação.
lhe aparece em um brilho deslumbrante de energia espiritual. Ian se lembra que sua habilidade de treinamento funciona mesmo dentro das cidades, então ele deve usá-la sempre que estiver fora do tempo de recarga, maximizando a eficiência. Certo, hora de encontrar algumas missões. Ele declara, com um sorriso enorme e determinado no rosto, enquanto ele e seu fiel parceiro se preparam para partir, prontos para qualquer coisa. Enquanto eles caminham com confiança pelas ruas cintilantes da cidade, outros jogadores começam a notá-los. Ei, olhe! Aquele cara é um invocador. Os sussurros se espalham pela multidão. Os sussurros o seguem como uma sombra. Ele está usando um lobo, então deve ser de nível baixo. Todos já ouviram que subir de nível como invocador é ridiculamente lento, uma piada clássica. Ian ignora completamente a tagarelice, seus olhos fixos firmemente em seu próximo grande objetivo. Ele decidiu aceitar a missão de subjugação do acampamento Goblin. A recompensa de experiência é impressionantemente dobrada. Ele avista seu alvo à frente. Ali está o NPC da missão, ele murmura. Ele se aproxima do homem, um rosto familiar chamado Rafael. Há quanto tempo, Rafael, diz Ian, com um toque de desespero na voz. Ele espera contra toda esperança que sua afinidade com o NPC não tenha sido completamente apagada. Após o reset de seu personagem, um elemento crucial para futuras missões, seu destino estava em jogo. Rafael se vira, um sorriso se espalhando por seu rosto. Ah, vejam só quem é. Olá, Ian. Instantaneamente, uma onda de profundo alívio inunda nosso herói. Sua afinidade está milagrosamente intacta. Sem perder um momento, Ian vai direto ao assunto, perguntando se os problemas com os goblins haviam escalado. Rafael suspira, uma confirmação cansada de que um acampamento próximo tem sido um incômodo persistente. Rafael revela que sua própria equipe de subjugação se mostrou insuficiente, levando-o a perguntar se Ian conhece mercenários capazes. Os lábios de Ian se curvam em um sorriso confiante, oferecendo-se para resolver todo o problema sozinho. Rafael concorda, mas sabiamente sugere que ele reúna mais pessoas. Então uma notificação do sistema pisca. Ele recebeu a missão, mas uma percepção imediata o atinge. Ele havia esquecido completamente o detalhe crucial. Ah, certo, esta é uma missão de grupo, ele murmura, abrindo sua lista de amigos. Um lampejo de frustração cruza seu rosto. Quem ele poderia convidar? Ele duvida seriamente que existam novatos de nível 40 em sua própria guilda. No entanto, Rafael oferece uma preliminar. Elimine os batedores goblins do acampamento primeiro. Claro que sim. Ian afirma, aceitando a missão solo. É frustrante fazer a viagem 2 vezes, mas ele entende que não tem outra opção. Imediatamente ele abre seus contatos, procurando por seu colega de guilda. Hurst, ele está online. É hora de pedir ajuda. Ele envia uma mensagem rápida. Ei, tem alguém por volta do nível 40 na nossa guilda? Boost responde instantaneamente, com um tom evidentemente confuso. Hã? Nível 40? Não. Por quê? Assim como esperava, Ian decide tentar o chat principal da guilda em vez disso. Afinal, encontrar um conhecido em comum é sempre preferível a recrutar um completo estranho. Assim que ele abre o chat, outra mensagem de Hurst pisca em sua tela. 40. Por que você está procurando um nível 40? Ian faz uma pausa, uma mente estratégica em ação. Um pensamento o atinge. Será que vai confundir a todos se ele, um suposto jogador de alto nível, admitir que está realizando uma missão Goblin de nível baixo? Ele precisa elaborar uma desculpa cuidadosa. Ele digita sua desculpa meticulosamente elaborada. Eu sou nível 20, mas adquiri uma invocação verdadeiramente poderosa. Acredito que posso lidar com a missão do acampamento com facilidade. Ele vai me carregar nela. O chat da guilda explode em atividade. Cloven exclama que Ian até tem sorte ao seu lado, enquanto Fivulin afirma que isso explica sua ascensão meteórica ao nível 20. De repente, um colega de guilda, chamado Carwin, lhe envia uma mensagem. Carwin conhece um amigo que está por volta do nível 45. Os olhos de Ian se iluminam com uma faísca de esperança, e ele imediatamente pede uma apresentação, mas há um porém. Carwin explica que ela é de uma classe artesã, o que significa que suas habilidades de combate são totalmente deficientes. Ian não hesita por um segundo. Tá tudo bem. Diga a ela para me contatar assim que ela entrar. Carwin permanece confusa, mas Ian insiste com certeza inabalável. Ele simplesmente precisa de alguém para preencher a contagem de membros do grupo. Ele realmente não se importava nem um pouco com a proeza de combate deles. Ele fecha a janela de chat. Embora conversar com colegas de guilda seja agradável, isso empalidece em comparação com a emoção de caçar e fazer progresso tangível. Ele está absolutamente determinado a terminar esta missão preliminar antes mesmo que Carwin o responda. Com um vigor renovado correndo em suas veias, ele avança para a natureza selvagem. Ele chega a uma área exuberante com uma cachoeira em cascata, e lá ele avista seus primeiros alvos. Um formidável bando de monstros de nível 30, conhecidos como Corcuns. São felinos poderosos, elegantes, mortais e que irradiam perigo puro. Um pensamento cativante cruza a mente de Ian. Ter um Corcun também seria bem legal, ele divaga, ele olha para Lee. Esse cara ali só lhe falta um pouco de legalzice. De repente, Lee para abruptamente.
Puxando bruscamente o cajado que Ian usa como uma coleira improvisada, Ian fica momentaneamente perplexo. Então um pensamento horripilante o atinge, gelando até os ossos. Meus pensamentos não são realmente compartilhados com ele, são... Ele rapidamente tenta recuar, uma tentativa desesperada de salvar a situação. Ei, Lee, você sabe o quanto eu me importo com você, certo? Ele estende uma mão hesitante. Mas Lee apenas olha para frente, ignorando-o completamente. O lobo lhe dá o tratamento do silêncio, seus olhos semicerrados no que parece ser pura e inalterada irritação. Ian começa a suar profusamente. Lee está realmente chateado? Essa IA é muito mais avançada do que ele jamais imaginou. Assim que o pânico começa a se instalar, uma aura azul brilhante rompe do corpo de Lee, girando ao redor dele como um vórtice furioso. Lalia está completamente perplexo. O que diabos está acontecendo? Então um olhar de compreensão se espalha como um incêndio por seu rosto? Espere, isso é! Raios vermelhos estalam violentamente ao redor da forma de Lee, enquanto o sistema anuncia o impossível em uma declaração estrondosa. Evoluindo. Finalmente! Ele está finalmente evoluindo. Um sorriso maníaco e triunfante se abre no rosto de Ian. Ele estava prestes a perguntar qual era a condição para a evolução. A interface do sistema pisca a resposta diante de seus olhos. Potencial reside. Potencial alcançado 100. Ele conhece mentiras. A aparência deve mudar drasticamente após esta evolução. Um pensamento ganancioso e ambicioso surge em sua mente. Seria absolutamente perfeito se ele ficasse maior para que eu pudesse montá-lo. A energia ao redor de Lee se intensifica dramaticamente, expandindo-se para fora com força incrível. Um pilar maciço de luz vermelha e azul bruta e giratória dispara para o céu. Um farol inegável de poder puro e irrestrito. Quando a luz ofuscante finalmente se dissipa, uma nova forma majestosa surge em seu lugar. Lee solta um uivo triunfante, seu corpo completamente transformado. Uma notificação do sistema pisca, e o rosto de Ian se abre em um largo sorriso de orelha a orelha. A mensagem declara: o lobo Lee evoluiu para um magnífico lobo de crina vermelho sangue. Ele está maior, mais elegante, com uma crina magnífica da cor de fogo ardente. Ian joga as mãos para cima em pura e desenfreada alegria. Seu parceiro é agora uma besta verdadeiramente majestosa, infinitamente mais legal do que qualquer mero corcum. Lee se vira para ele e a diferença de tamanho é absolutamente impressionante. A cabeça do lobo é agora quase tão alta quanto o próprio Ian. Lee, eu te amo! Ian grita com pura euforia, imediatamente abrindo a nova janela de status de seu parceiro. Ele encara em total descrença. Seu nível mudou de normal para raro, e o sistema indica que ainda pode evoluir mais. Ele cerra o punho em puro triunfo. Invocador é uma classe superpoderosa, ele tem certeza absoluta disso agora. Uma convicção feroz queimando em seus olhos. Ele se vira para seu magnífico novo parceiro. Todos os pensamentos anteriores sobre corcuns completamente esquecidos. Esqueça os corcuns. Eu não preciso de um. Mesmo que viessem 100 caminhões. Meu Lee é simplesmente o melhor. Lee parece concordar, cutucando-o carinhosamente. Agora para a pergunta mais crucial. Lee, você acha que consegue andar comigo nas suas costas? Lee solta um rosnado baixo e grave e imediatamente se agacha, oferecendo suas costas largas. Parece que ele entende seu mestre perfeitamente. Ian salta para as costas de Lee, um sorriso triunfante rasgando seu rosto enquanto ele se senta montado no lobo poderoso, pronto para cavalgar em qualquer batalha. Oh, Lee, corra! Ele grita. E eles explodem para a frente como uma bala de canhão, um borrão de pelo vermelho e cinza levantando uma enorme nuvem de poeira em seu rastro. As patas maciças de Lee batem na terra, cada passo estrondoso um testemunho de seu poder recém-descoberto e velocidade incrível. Eles rapidamente chegam ao seu destino, a entrada rochosa e desolada do Vale de Somur. O ar é gélido e todo o lugar emana uma aura sinistra e inquietante. Ian estremece ligeiramente, apesar de si mesmo. Ele reclama em voz alta que Kaelin tornou essas características desnecessárias realistas demais. Um leve resmungo escapando de seus lábios, ele se inclina para seu parceiro majestoso. A missão era matar 10 batedores goblins? Ele confirma, preparando-se para a caçada iminente. Ele até evoluiu para ficar tão legal. Não posso simplesmente deixar essa oportunidade passar. Lee, vamos brincar à vontade. Ele levanta a mão e uma potente energia mágica começa a girar ao redor dele. Um turbilhão de poderosos buffs imediatamente envolve seu familiar. A bênção de Wynn aumenta a destreza deles em impressionantes 37%, e a bênção do Bárbaro aumenta o ataque deles em impressionantes 66%. Eles dobram uma esquina e ficam cara a cara com o inimigo. Um grupo grotesco de goblins feios empunhando clavas. Ian sorri confiante com todos esses buffs potentes. Lee, sem dúvida, será mais forte do que qualquer um desses goblins insignificantes. Ele sabe com certeza absoluta que a IA de combate de seu familiar é incomparavelmente mais forte do que esses meros mobs normais. E Lee ainda possui 2 habilidades passivas inerentes. Isso não é uma luta. Isso vai ser um massacre absoluto. Mas ele nunca pode ser cuidadoso demais. Ele ativa uma última habilidade crucial.
Detecção de fraqueza envolve Lee, aumentando drasticamente a precisão, a chance de acerto crítico e adicionando um bônus de dano massivo e devastador de 91% em pontos fracos. Com todas as vantagens possíveis agora ativadas, Lee solta um rugido arrepiante, suas presas à mostra e brilhando com uma luz carmesim sinistra. Os goblins congelam em terror absoluto seus olhos arregalados de medo. Lobo-Kur, um lobo carmesim. Um deles grita, mal conseguindo formar as palavras. Um lobo está atacando, outro grita em puro pânico. Já é tarde demais. Lee avança, um borrão vermelho e cinza de morte devastadora. Uma notificação de acerto crítico pisca na tela de Ian, enquanto Lee atinge os indefesos batedores goblins. Um goblin é instantaneamente afligido com um horrível efeito de sangramento, sua vida esvaindo-se a uma taxa aterrorizante e imparável. Antes mesmo que possa gritar, ele desaba e morre. Os olhos de Ian estão arregalados de choque, beirando a descrença. Que poder é este? Como um monstro de nível 40 pode morrer em um único golpe? Ele joga sua cabeça enorme para trás e solta um uivo vitorioso e arrepiante que ecoa pelo vale. Os goblins restantes gritam em pânico absoluto, sua pouca coragem completamente estilhaçada pela visão. Um deles, em um ato desesperado de desafio, consegue um golpe de sorte, atingindo Lee com força na lateral com a clava. O lobo majestoso grita ao perder uma parte significativa de sua vida. Mas a dor apenas alimenta a raiva monstruosa de Lee. Seus olhos se estreitam em fendas perigosas de fúria pura e inalterada. Lee morde o Goblin com força selvagem, e uma nova notificação pisca. 15% do dano é instantaneamente restaurado como vida. Ele tá se curando. Ah, isso mesmo. Ian vibra, sua voz ressoando de excitação. A habilidade passiva de roubo de vida está funcionando de forma absoluta, perfeitamente. Lee se torna um redemoinho de pura destruição, dilacerando os goblins um por um, cada golpe devastador restaurando uma porção crucial de sua vida. Os goblins estão completamente indefesos, seus números diminuindo rapidamente a cada segundo que passa. Eles estão completa e irrevogavelmente aterrorizados. Lee se move com uma graça predatória aterrorizante, um borrão de movimento, enquanto ele salta sobre sua próxima vítima indefesa com um golpe crítico final devastador. O último Goblin é completamente obliterado e lhe restaura massivos 523 pontos de vida. Ian está simplesmente atordoado. Ele olha para seu familiar com admiração absoluta. Sem palavras, Lee, você. Ele salta das costas de Lee, um enorme sorriso triunfante estampado em seu rosto. Obrigado pela ajuda, amigo. A missão já está completa. Ele dá um abraço enorme e sincero em seu parceiro. E a fera feroz realmente parece corar, esfregando-se carinhosamente contra ele. Ok, Lee, vamos de novo. Com a missão preliminar concluída, é hora de encontrar ainda mais presas. Enquanto Lee entra em um frenesi absoluto contra um novo grupo de goblins infelizes, Ian se recosta tranquilamente em uma árvore, abrindo sua janela de mensagens com facilidade. Ele está praticamente farmando a AFK. Seu familiar é tão completamente dominador, Ian nem precisa participar da carnificina. Uma mensagem de Carvin finalmente chega. Você tá online? Podemos conversar agora? Ian chama seu parceiro de volta. Lee, já chega, vem aqui. Lee trota obedientemente sobre um goblin morto, ainda firmemente preso em suas poderosas mandíbulas. Ele responde rapidamente à mensagem. Carvin confirma que sua amiga Heron está online e disponível para a missão. Ian pega o nome de usuário dela, mas Carvin ainda está incrivelmente preocupado. Tudo vai realmente ficar bem? Você deve esperar que as habilidades de combate dela sejam absolutamente zero. Ian apenas sorri um brilho divertido em seus olhos. Carwin realmente não o conhece bem de forma alguma. Ele se gaba de que estava sozinho na formidável Summer Valley. Seu companheiro de guilda está em completa descrença, convencido de que Ian devia estar trapaceando ou explorando um bug. Ian o tranquiliza calmamente, então faz uma afirmação audaciosa, quase arrogante. Estarei no nível 100 em 2 meses. Espere só, ele se levanta, seu olhar firme e resoluto. A aposta com o professor poderia realmente beneficiá-lo muito mais do que ele pensou inicialmente. Ele envia uma mensagem para Heron, perguntando a localização dela. Ela está na Vila Lucane, na ferraria. Perfeito, ele diz a ela. Ele chegará em 10 minutos. Ele abre caminho pela vila movimentada, tentando se lembrar da rota exata para a ferraria. Ele vira uma esquina e imediatamente avista uma figura solitária encostada casualmente em uma parede. Ah, deve ser ela. Ele a vê por trás, uma garota com um capuz roxo distinto e cabelo grisalho marcante preso em Maria Chiquinhas arrumadas. Ele se aproxima com uma saudação educada nos lábios. Olá, sou Ian. Ela se vira com um sorriso brilhante e acolhedor. Oi, sou Harren. Ouvi bastante sobre você de Gawain. Ian fica um pouco surpreso. Você é amiga do Gawain? Ele pergunta, genuinamente curioso. Não sou amiga, ela diz, colocando um dedo pensativo no queixo. Sou mais como uma irmã mais velha para ele. Eles rapidamente confirmam que ambos estão prontos para embarcar na missão. Harren, então, pergunta se há uma razão específica pela qual ele escolheu esta missão específica do acampamento Goblin.
Ele explica que completar esta missão é essencial para desbloquear uma missão de continuação de ninguém menos que o chefe do Duke Trippin. Heron parece completamente confusa. Uma missão de um chefe? Que tipo de missão peculiar poderia ser essa? Ian de repente se lembra do que Carvin lhe disse, a classe de produção dela. Um sorriso de cumplicidade se espalha pelo rosto dele. Ouvido Gawain, ele diz que sua classe de produção é chefe. Ela sorri radiante, o rosto se iluminando. Sim, sou estudante de culinária. Mesmo no mundo real, Ian nota que as classes de produção podem ser incrivelmente difíceis. Mas suas habilidades do mundo real certamente devem tornar isso mais fácil. Ela concorda entusiasticamente, acrescentando que realmente gosta. Parece que em Kallen, talentos do mundo real podem frequentemente aprimorar significativamente as classes de produção. Enquanto caminham, ele comenta que ela é a primeira chefe que ele encontrou no jogo. Ele se vira para ela com um sorriso esperançoso, quase infantil. Vou poder comer um dos seus pratos deliciosos quando tiver uma chance? Claro, ela responde entusiasticamente, com as mãos juntas empolgadas. Eles chegam de volta ao centro de missões, onde Rafael os cumprimenta com um aceno. Você adquiriu um novo membro para o grupo. Ele observa que pode ser difícil com apenas 2 pessoas, mas ele conhece as habilidades formidáveis de Ian e confia implicitamente em seu julgamento. Ele lhes dá as ordens atualizadas. A unidade avançada acabou de partir, então se eles se moverem rapidamente, podem alcançá-los e fornecer assistência crucial com os objetivos da missão. Com as informações atualizadas, eles se preparam para partir imediatamente. Ian olha para a janela da missão. O objetivo mudou ligeiramente devido ao atraso deles, mas a recompensa permanece a mesma. Que alívio! Ele se vira para Heron para garantir que ela também recebeu a missão atualizada. Ela confirma que a tem. Então vamos seguir em frente? Ele diz. Mas antes que pudessem dar um único passo, ele tinha mais uma coisa crucial a fazer. Ele invoca Lae, que aparece em um brilhante flash de energia espiritual, assustando Heron tanto que ela pula para trás com um guincho agudo. Está tudo bem, ele diz calmamente. É meu familiar, não um monstro. Ela está visivelmente perturbada. Um familiar? Ela não consegue acreditar nos próprios olhos. Ela gagueja, percebendo lentamente que ele deve ser um invocador. Mas essa classe acabou de ser lançada. Como ele já era capaz de fazer a missão do acampamento Goblin? Ian lhe dá sua desculpa bem praticada e suave. Tive sorte. Este lobo aqui é realmente super poderoso. Ele diz a ela que sobe de nível rapidamente e pode eliminar os Goblins sem nenhum problema. Ele imediatamente se arrepende. Droga, essa é uma desculpa terrível. Se ele disser a ela que está no nível 25, ela nunca vai querer formar um grupo com ele. Mas para sua surpresa, ela parece acreditar completamente. Ela raciocina que ele deve ter focado muito em habilidades de produção, o que explica seu nível relativamente baixo. Ela admite que cozinhar é uma habilidade útil, mas lamenta que o jogo ainda não a tenha desenvolvido o suficiente para aproveitar todo o seu potencial. Ela então olha para Ali com pura admiração. Uau, este lobo é muito legal, nunca vi um lobo desta raça magnífica antes. Ian sorri orgulhosamente. Provavelmente é porque ele é o único de sua espécie em todo o servidor. Ele tem um nome? Heron pergunta, intrigada. Sim, você pode chamá-lo de Lai, Ian responde. Ela faz um som de carinho com quão fofo o nome soa. Ela então pergunta se pode dar algo para ele comer. Ian concorda, dizendo que ele provavelmente devorará qualquer tipo de carne. Os olhos de Haren brilham de prazer enquanto ela tira um prato com um bife perfeitamente cozido e chiante, completo com um acompanhamento de vegetais vibrantes. O que é isso? Um bife com molho, parece absolutamente delicioso. Ian está praticamente babando, mas Lai, sempre o familiar leal, dá a primeira mordida magnífica. Enquanto Lee devora a refeição com gosto, uma notificação pisca na tela de Ian. Ele recebeu um buff poderoso. Saúde aumentada em 200 por 20 minutos. O quê? Ian grita, completamente atordoado pela revelação. Heron pergunta o que há de errado. Um toque de preocupação em sua voz. Ele explica que as habilidades de Lee acabaram de aumentar dramaticamente, perguntando se era realmente o efeito de sua comida incrível. Ela confirma com um aceno. Como sua habilidade de culinária atingiu um nível avançado, agora ela fornece buffs poderosos para quem consome suas criações culinárias. A mente de Ian dispara, calculando rapidamente. A saúde de Lee está um pouco abaixo de 1400. Um adicional de 200 de saúde é um buff massivo que muda o jogo. Ele percebe que será incrivelmente benéfico manter um relacionamento amigável, até mesmo mimador, com Heron. Ele se vira para seu lobo, que está feliz mastigando o bife, e grita com um toque de indignação brincalhona em sua voz. Você tá feliz comendo tudo isso sozinho? Ele se vira para Heron com os olhos de cachorrinho mais patéticos que consegue fazer. Você tem algum para mim? Ela responde secamente, agora não. Ela promete cozinhar para ele um prato ainda mais delicioso depois que a missão for concluída. O desespero fingido de Ian instantaneamente se transforma em determinação feroz. É uma promessa, ele declara agarrando-a pelos ombros com uma resolução inabalável.
Eles finalmente chegam de volta ao Vale Sommer. Desta vez, no entanto, está fervilhando com inúmeros NPCs, a unidade de subjugação inteira entrando em formação formidável. O soldado se reporta ao imponente Capitão Hugo, loiro, dourado e blindado. Os novos mercenários chegaram. O capitão se vira para Ian e Rahan, dando-lhes as boas-vindas com um aceno severo e declarando que serão de grande ajuda para a missão. Com uma última palavra de agradecimento, ele se vira para suas tropas em espera. A batalha está prestes a começar. Ian se mantém ereto, respondendo com uma saudação confiante. Estou apenas cumprindo meu dever, senhor. Ele está simplesmente feliz por não terem chegado atrasados para o evento principal. Ele olha para os outros jogadores que se juntaram à missão. Todos parecem incrivelmente desconfortáveis. Seus rostos estão pálidos. Eles tiveram um dia ruim ou algo assim? Ele desconsidera com encolher de ombros. Não é problema dele. Eles estarão lutando em batalhas diferentes de qualquer forma. O Capitão Hugo se posiciona diante de seu exército reunido, pronto para dar a ordem de avançar das profundezas mais escuras do vale. Um grito aterrorizante ecoa e uma horda monstruosa de goblins de olhos vermelhos emerge da escuridão opressora. O Capitão Hugo aponta sua espada reluzente para a frente com um rugido ensurdecedor. Hoje vamos eliminar todos esses goblins do Vale Sommer de uma vez por todas. Todos os soldados avancem. As forças humanas se chocam violentamente com a horda de goblins em um combate brutal de aço tilintante e gritos aterrorizados. Em meio ao caos ensurdecedor, Heron parece completamente aterrorizada. Ian, vamos ficar bem? Ela pergunta, sua voz tremendo incontrolavelmente. Tudo vai ficar bem, ele a tranquiliza com absoluta confiança. Apenas faça como conversamos. Ela aponta, com um toque de medo na voz, que isso o deixará sozinho na linha de frente. Ele zomba com confiança, não se você me der cobertura. Com todos esses buffs potentes, mesmo apenas seus escudos serão uma ajuda incrível. O plano dele é enganosamente simples. Herren se protege com seus escudos poderosos e sempre que seu tempo de recarga termina, ela libera buffs sobre ele. E como o nível dela é significativamente alto em comparação com esses meros goblins, e sua habilidade de escudo radiante é tão potente quanto a de jogadores de nível 60, é quase impossível para ela morrer aqui. Em resumo, ele vai usar Heron como seu tanque impenetrável enquanto ela bloqueia habilmente na frente. Ele e Lee absorverão todos os ataques e, mais importante, colherão todos os gloriosos pontos de experiência. Ok, eu confiarei em você, Ian, diz Heron, sua expressão se firmando com uma resolução inabalável. Mas Ian conhece a verdade arrepiante. Se o plano falhar, ela pode morrer. Ele gesticula para seu familiar massivo e formidável, indicando, em vez de mim, você pode confiar nele. Enquanto ela não morrer, ela ainda acumulará uma enorme quantidade de XP. E não, ele definitivamente não a está colocando em uma situação difícil só porque ela deu aquele bife absolutamente delicioso para Lee em vez de para ele? Absolutamente não. De repente, um goblin com olhos vermelhos brilhantes se separa da batalha principal, um rosnado selvagem em seu rosto, e salta diretamente em direção a eles. Haru não se intimida. Com determinação feroz, ela bate seu cajado no chão e uma enorme barreira de luz hexagonal cintilante irrompe ao redor dela, desviando a horda de goblins que avançava com facilidade. Ian chama, Heron, quanto de mana você ainda tem? Ela responde com confiança, sua voz inabalável. Acho que consigo durar mais uns 10 minutos. Não se preocupe, Ian observa, genuinamente impressionado. Ela é muito melhor do que ele pensava. Na verdade, ela parece completamente imperturbável pelo ataque implacável. Seu plano engenhoso está funcionando perfeitamente. Enquanto isso, lá é um turbilhão de garras selvagens e dentes dilacerantes, rasgando os guerreiros goblins com uma dominância absolutamente aterrorizante. Os pontos de experiência estão jorrando, preenchendo o feed de notificações de Ian. E assim, uma cascata de notificações satisfatórias anuncia sua ascensão meteórica, nível 26. Depois, instantaneamente, nível 27. Um sorriso confiante se espalha pelo rosto de Ian, seus olhos brilhando. É isso. Esta é a sensação emocionante de verdadeiro power leveling. Em outro lugar no vale, outro grupo de jogadores cautelosos observa a batalha caótica se desenrolar de uma distância segura e estratégica. Seu líder, um homem loiro chamado Hookin, observa Ian abrir caminho sem esforço pelos goblins com uma facilidade inquietante. O que há com esse cara? Ele murmura, intrigado. Ele semicerra os olhos, a testa franzida, tentando desesperadamente entender a cena. Ian parece ser um invocador, mas seu nível não pode ser alto o suficiente para caçar aqui. Ele chama os membros do seu grupo. Em voz baixa, o que foi? Um deles pergunta, percebendo sua intensidade. Hookin aponta para Ian e Lai, que estão dominando completamente sua seção do campo de batalha caótico. O que vocês acham disso? Seus companheiros estão confusos. Eles apontam que ele é apenas um invocador, mas esse não é o verdadeiro problema. O invocador precisa ser de pelo menos nível 40 para sequer considerar caçar aqui. No entanto, sua habilidade de combate é inegavelmente a de um jogador de nível 60. É absolutamente impossível.
A classe Invocador acabou de ser lançada, ele deve ter no máximo nível 20. Um de seus companheiros de equipe se lembra de ter visto postagens recentes no fórum. O Invocador de nível mais alto confirmado era apenas nível 17 ou 18. Então, o que exatamente é aquele lobo monstruoso? Como um jogador de nível baixo poderia comandar tal besta? O homem de cabelos brancos em seu grupo tem uma teoria arrepiante. Poderia ser um artefato incrivelmente raro encantado com um poderoso feitiço de invocação de monstros? Os olhos de Hooking brilham com uma luz perversa e predatória. Sim, ele sussurra, um sorriso perigoso se formando em seus lábios. É exatamente o que eu pensei. Ele analisa o estilo de luta deles com fria precisão. A clériga Harren está lutando desajeitadamente a curta distância, claramente fora de seu elemento. E Ian, ele não é absolutamente nada sem aquele lobo, eles são fracos. A implicação é arrepiantemente clara, e seu grupo está visivelmente chocado. Você está sugerindo que a gente faça PK neles? O companheiro gagueja, horrorizado. Hooking o silencia instantaneamente, dizendo-lhes para falarem baixo antes que sejam ouvidos por mais alguém. Mas seu companheiro ruivo está hesitante, o medo estampado em seu rosto. A penalidade por matar jogadores é severa, se eles nem sequer droparem equipamentos valiosos. O rosto de Hooking se contorce em um sorriso predatório e ganancioso. Ei, pensem bem. Ele sussurra, sua voz pingando avareza. Um artefato de invocador seria vendido por pelo menos 20 milhões de ouro, dividido por 3. Isso é uma fortuna inimaginável para cada um deles. Os outros ofegam, seus olhos arregalados. 20 milhões de ouro em dinheiro real. Essa é uma quantia absolutamente incrível. Hooking aproveita a vantagem, sua voz uma tentação sedosa. Com esse tipo de dinheiro, eles estariam equipados até o nível 80. Eles realmente vão deixar passar uma oportunidade de ouro como essa? Um sorriso perverso e triunfante se espalha pelo seu rosto enquanto ele expõe seu plano brilhante e nefasto. De volta ao calor escaldante da batalha, Lai ruge, sua forma maciça. Uma visão aterrorizante e majestosa enquanto ele protege ferozmente o escudo impenetrável de Harren. Ian observa seu progresso constante. Ele estará no nível 30 em breve, o que significa que 2 habilidades de classe especiais estão a caminho. Ele se pergunta, com a respiração suspensa, que habilidades incríveis ele irá adquirir. Ele conhece um segredo crucial que a maioria dos jogadores não sabe. As habilidades não são aleatórias. Em vez disso, elas são uma poderosa continuação da sua habilidade mais proficiente. E a habilidade que ele mais tem subido de nível é o treinamento intermediário, uma habilidade oculta e potente de aumento de potencial. Então ele provavelmente obterá uma habilidade relacionada a isso. Enquanto pondera sobre isso, ele casualmente afasta um Goblin que tentava se aproximar sorrateiramente por trás. A outra habilidade será aleatória, mas ele realmente espera algo relacionado à captura de monstros poderosos. De repente, Heron grita em alarme. Seu escudo está piscando violentamente, seu suprimento de mana caindo para apenas 5%. Ian não hesita por um segundo. Lee vai ajudar Heron, ele comanda, dizendo a ela urgentemente para recuar. Com uma explosão repentina de velocidade incrível, Lee se torna um borrão vermelho e cinza. Correndo instantaneamente para o lado dela, ele atinge os goblins que a cercam, dispersando-os com dano crítico devastador e abrindo um caminho rápido para sua retirada urgente. Heron acaricia gentilmente a cabeça do lobo maciço, agradecendo-lhe profusamente pelo salvamento crucial. Ian observa, um toque de aborrecimento cintilando em seus olhos. Por que aquele filhote crescido é tão incrivelmente amigável com Heron, quando ele nem é tão afetuoso com seu próprio mestre? Ele balança a cabeça, afastando à força o pensamento absurdo. Primeiro, eles precisam completar esta missão crítica. Enquanto eles limpam o perímetro externo sem esforço, eles avançam mais fundo no cânion sinuoso, progredindo implacavelmente em direção ao coração do acampamento Goblin. No acampamento, a principal força Goblin está reunida aqui. Um mar aterrorizante de monstros verdes rosnando e grotescos. Um batedor Goblin frenético corre para seu líder ofegando. Kelkul, os humanos chegaram até aqui. Da maior tenda emerge o formidável chefe Goblin, Kelkul, um xamã corpulento empunhando um cajado feito de osso. Ele solta um rugido gutural, bradando uma ordem arrepiante. Matem todos eles. O chefe ergue seu cajado sinistro, reunindo um vórtice giratório de energia escura aterrorizante. Ele libera o feitiço devastador, uma explosão de puro relâmpago púrpura e sombra malevolente que rasga impiedosamente a linha de frente humana, semeando caos e destruição. Soldados gritam em agonia enquanto chamas engolfam suas armaduras, a magia os despedaçando. Capitão Hugo se protege, seus olhos arregalados em reconhecimento. É o chefe. Ele solta um poderoso grito de guerra, sua voz ecoando pelo vale. Todos os soldados ataquem. O combate terminará se o matarmos. Uma mensagem do sistema pisca para Ian. O grito de guerra estrondoso do capitão bufou todos os aliados, aumentando instantaneamente sua moral e habilidades. Os soldados humanos avançam com vigor renovado, sua determinação em chamas. Este é o momento, Ian aponta para o líder Goblin.
Vá, Lai, ataque-o. Lai solta um uivo feroz e se lança para a frente, um fantasma de pura destruição. O chefe Goblin está atordoado. Que criatura é essa? Mas ele não tem tempo para reagir. Lee está sobre ele em um instante, um borrão monstruoso de pelos e presas. Ele atinge Kelkul com força brutal, um golpe crítico que faz o chefe cambalear para trás. Sangue espirra enquanto as garras de Lee abrem cortes profundos, infligindo um poderoso efeito de sangramento que drena a vida do chefe a cada segundo. Capitão Hugo vê a abertura. Agora todos se concentrem nele. Ele ruge e todo o exército avança. Uma saraivada de flechas e feitiços chove sobre o chefe Goblin ferido. O chão explode em uma cacofonia de luz e fúria enquanto todo o poder da unidade de subjugação é liberado. Mas através da fumaça e da poeira, Kel se levanta, seus olhos brilhando de raiva. Ele está longe de ter terminado. Ele solta um grito gutural, seu corpo pulsando com uma energia de outro mundo. O próprio ar parece pegar fogo, enquanto ele prepara um ataque devastador de área de efeito. Ian vê isso se aproximando. Uma onda de energia carmesim irrompe do chefe. É medo. Desviem do fogo, ele grita, mas é tarde demais. Seus olhos se arregalam em choque enquanto a explosão se aproxima. A explosão em cadeia o atinge em cheio, lançando-o pelos ares e eliminando uma enorme porção de sua vida. Ele atinge o chão com força, seu corpo contorcido de dor. Ah, isso dói de verdade. Ele resmunga, preparando-se para usar um kit de primeiros socorros. Mas antes que ele possa, uma luz quente e suave o envolve. Uma enorme onda de vida preenche instantaneamente sua barra. Hã? Ele olha para cima, completamente confuso. Uma notificação do sistema então revela a fonte. Eron acabou de conjurar luz curativa. Ele se vira para ela, atordoado. Aquilo não foi uma cura comum. Aquilo foi um feitiço de sacerdote de alto nível. Eles trocam um olhar, uma compreensão mútua e um novo nível de confiança passando entre eles. Ian sorri. É hora de um contra-ataque rápido. Ele chama seu familiar. Lai, o lobo maciço, está pronto, seus olhos brilhando com um poder feroz. Chame a atenção do chefe Goblin. Ian ordena, não force um ataque, apenas o distraia. Enquanto Lai avança, Ian alcança suas costas, sua mão materializando um arco espiritual de pura energia. Ele salta sobre uma rocha, mirando enquanto Lai se torna um redemoinho de ataques, atraindo toda a atenção do chefe. Ele estica a corda luminosa do arco, canalizando toda a sua energia em uma única flecha perfeita. Seus olhos se estreitam com foco absoluto. Ele só precisa de uma chance. O chefe, enfurecido pelo ataque implacável de Lai, libera outra explosão de magia sombria. Ele ruge. Morra. E naquele instante, um soldado humano é pego por uma explosão de chamas roxas, desaparecendo assim. Mas esta é a abertura que Ian estava esperando. Lai finge, atraindo o olhar do chefe agora, e Ian pensa, e o mundo parece desacelerar drasticamente. Ele solta a corda e a flecha voa, um rastro de luz pura cortando o caos. Ela voa sobre as cabeças dos soldados em carga, direto para seu alvo. O chefe Goblin olha para cima bem a tempo de ver o raio de luz vindo em sua direção. Seus olhos se arregalam em choque, seu rugido animalesco interrompido. A flecha atinge em cheio, cravando-se bem entre seus olhos. Um clarão cegante de energia azul irrompe do ponto de impacto, e o chefe fica congelado no lugar. Funcionou. O chefe corpulento se dissolve em partículas de luz, seu reinado de terror finalmente terminado. Os jogadores ao redor ficam sem palavras. Ele morreu, de verdade? Então um enorme brado de vitória irrompe dos soldados. Uau, nós conseguimos. Missão concluída. Uma enxurrada de notificações inunda Ian. Ele abateu o chefe, ganhou uma quantidade massiva de experiência e contribuiu mais para a missão, rendendo-lhe um enorme bônus de fama. E com esse impulso final, uma luz brilhante o envolve. Ele finalmente alcançou o nível 30. Ele desbloqueou não uma, mas duas habilidades especiais. A habilidade atribuída ao familiar e troca espacial. Ele se pergunta o que aquilo poderia ser. Antes que ele possa verificar, a figura imponente do Capitão Hugo surge sobre ele. Ótimo trabalho. Você é Ian, certo? O capitão estende a mão. Conseguimos invadir o acampamento sem danos significativos por sua causa. Eu lhe dou minha gratidão. Ian aperta a mão dele humildemente, respondendo que o sucesso deles foi graças à bravura de todos os voluntários. O capitão acena com a cabeça, desejando-lhe uma viagem segura de volta. Ele então se vira para suas tropas, erguendo o punho em vitória. Concluímos a missão. Estamos voltando para nossa aldeia com a batalha vencida. Ian solta um suspiro de alívio, acariciando a cabeça de Lai. Finalmente terminamos de verdade agora. Ele se senta para tomar fôlego. Agora é hora de verificar as habilidades que ele acabou de adquirir. Primeiro ele verifica o potencial oculto de Lee, ainda está em 6. Ele se pergunta se gastar 100 pontos para a evolução de Lee foi excessivo, mas rapidamente conclui que valeu a pena inegavelmente. Assim que o potencial oculto atingir 20, ele poderá atribuir uma habilidade que deseja para evoluir Lee novamente. Mas realisticamente, atribuir uma habilidade poderosa primeiro é a jogada mais inteligente. Ele está um pouco desapontado por não ter conseguido nenhuma nova habilidade de ataque ou captura. Mas essas novas habilidades são incrivelmente úteis para o combate. Ele está satisfeito.
Nesse momento, Heron corre, acenando animadamente, e ela faz uma reverência profunda. Obrigada, Ian. Conseguimos completar a missão graças a você. Ele dispensa os agradecimentos dela, insistindo que ela contribuiu mais do que a sua parte justa. Mas ela insiste que sem ele, eles nunca teriam conseguido. Ela então volta sua atenção para o familiar dele, dizendo: ele fez mais do que eu. Sério? Ela acaricia Libby carinhosamente, chamando-o de Kong. Ela ficou realmente surpresa com a habilidade de combate dele. Elas foram incríveis. Ele solta um rosnado feliz, esfregando-se nela enquanto ela o agradece pela ajuda. Ian os observa, uma silhueta aparecendo atrás dele. Usuário? Uma voz pergunta. Ele se vira para ver Hukin e seu grupo se aproximando. O que eles querem? Eles estão aqui apenas para se apresentar? Hukin avança com um sorriso ensaiado. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Hukin. Não tive a chance de me apresentar durante a missão. Missão? Ian aperta a mão estendida. Eu sou Ian. Prazer em conhecê-lo também. Hukin vai direto ao ponto. Ei, Ian, você estaria interessado em começar outra missão conosco? Uma missão? Hukin explica que eles sabem sobre uma missão oculta relacionada à que acabaram de terminar. A mente de Ian se ilumina. Esta deve ser a missão do sumo sacerdote Goblin, que ele já estava considerando agora que subiu de nível. Mas algo parece estranho. Pelo que parece, todos eles estão acima do nível 50. Por que eles precisariam da ajuda dele? A diferença de nível é simplesmente muito grande para que eles se beneficiem disso. Ele faz uma cara de curioso. Existe uma missão oculta conectada. Ele tem um mau pressentimento sobre isso, mas decide investigar mais a fundo. Hukin explica que há um túnel atrás do quartel onde um sumo sacerdote está esperando. Tudo o que eles precisam fazer é matá-lo. Ele então joga suas cartas na mesa. Eu vi seu combate e parece que você tem um artefato de invocador poderoso. Se você se juntar a nós, completaremos esta missão em pouco tempo. Artefato? Um sorriso sinistro surge no rosto de Ian enquanto tudo fica claro. Então é isso. Eles acham que ele invocou Lai com um artefato caro e planejam emboscá-lo e vendê-lo por um grande lucro. Ele se vira para ele, sua expressão ilegível. Entendi. Certo, sua mente já está a 1000, formulando um contra-ataque. O grupo segue em direção aos fundos do agora vazio acampamento Goblin. Ian abre discretamente uma janela de mensagem privada. Ei, Heron, ele digita. O avatar dela aparece em resposta. Ei, Ian. Ela pergunta por que ele está mandando mensagem em vez de apenas falar. Ele diz a ela para esperar um momento. Ele se vira para Hukin. Eu realmente gostei da oferta, mas preciso perguntar ao meu membro do grupo primeiro. Você pode me dar um momento? Hukin concorda com um sorriso astuto, confiante de que sua presa está mordendo a isca. Sim, claro. Ian se vira para Heron, perguntando em voz alta o que ela acha da oferta. Mas sua verdadeira mensagem está sendo enviada privadamente pelo canal particular. Ele é direto, Heron. Acho que eles estão tentando nos pecar. Ela tá chocada. O quê? Nos pecar. Ele explica o plano deles de matá-los durante a missão do sacerdote, para ser exato. Eles tentarão matá-lo, não a nós. Ela pergunta o que eles devem fazer. O avatar chibi de Ian dá um sorriso astuto. Apenas diga sim ao que acabei de te perguntar. Haren se vira para o grupo, seu rosto uma máscara de inocência. Claro, não há razão para recusar a oferta, já que você compartilhará a missão oculta conosco. O sorriso de Hukin se alarga. Ótimo, espere. Ele exclama, pensando consigo mesmo, esses tolos. Ian lança um olhar sutil para Haren e ela entende. Ele a manda mensagem novamente. Então, qual é o plano? Sua resposta é simples e confiante. Não se preocupe, eu já tenho algo em mente. Um brilho perigoso aparece nos olhos de Ian. Eles arrumaram briga com o jogador errado. Enquanto isso, em um sereno topo de penhasco distante, outro jogador está apreciando o pôr do sol. Ele se espreguiça, exclamando: o ar fresco de Kailan é sempre tão revigorante. Ele mal consegue acreditar que isso é realidade virtual. Os cientistas que a criaram são realmente incríveis. É o professor Hurst de Ian. Ele decide que terá que convencer seu clube de caminhada a realizar a próxima reunião aqui em Keolane. Ele tira um rolo de kimbap. Aí está. Ele dá uma grande mordida. Não é uma caminhada sem um lanche delicioso. Então ele se lembra de algo. Invocação do lobinho. Ele chama, e um círculo mágico aparece. Um lobo espiritual se materializa ao seu lado. O lobo solta um longo uivo, o que aparentemente faz toda vez que é invocado. Hurst oferece ao seu familiar uma enorme perna de carne. Enquanto o lobo rói o osso feliz, o professor suspira contente. É tão relaxante aqui em cima. Seus pensamentos divagam. Ele deve estar jogando este jogo agora também, certo? Qual era o nome dele? Park Jin-sung. Esse é o nome real de Ian. Ele franze a testa, imaginando qual profissão seu aluno problemático escolheu. Ele apenas reza para que não seja a classe de invocador. Não tem como, certo? De volta às cavernas escuras, o grupo de Ian se aventura mais fundo no túnel. Eles abrem caminho através de ondas de goblins, com o grupo de Hukin na liderança. A mente de Hukin está em seu plano astuto. Ele finalmente consegue ver o fim da missão. O chefe oculto está prestes a aparecer, ele imagina perfeitamente.
Enquanto Ian e Haron estiverem ocupados com o chefe, seu grupo fingirá ajudar, depois os apunhalará pelas costas e pegará tudo. Ele quase consegue se ver em pé sobre uma montanha de ouro, um artefato inestimável em sua mão. Um sorriso enorme e ganancioso se estende por seu rosto. Ele está tão perdido em sua fantasia que Ian comenta sobre isso. Olhe como ele está sorrindo. Você não consegue pelo menos fazer uma cara de pôquer? Ian envia outra mensagem para Haron. O chefe vai aparecer em breve. Ela pergunta o que eles devem fazer. Ian olha para uma estrutura semelhante a uma jaula à frente. Ele explica que a área é uma armadilha. No momento em que alguém pisa lá dentro, o chefe aparecerá e barras de aço selarão a entrada. Suas instruções são simples. Eles seguirão por trás. E quando ele der o sinal, ela precisa pular para trás rapidamente. Ele dá ali um comando silencioso para atacar, mantendo-os ocupados. Ele ruge, atacando os goblins restantes com ferocidade renovada. Hookin sugere que eles acelerem o passo, ansioso para armar sua armadilha. Ian concorda prontamente. Hookin sorri para si mesmo. Este idiota realmente não tem a menor ideia. Tudo está indo exatamente como planejado, mas Ian está um passo à frente, com um sorriso irônico no rosto, aquela cobra. Ele sabe exatamente o que Hookin está pensando. Hookin aponta para a arena em forma de jaula à frente. Ei, Ian, o sumo sacerdote e 2 berserkers aparecerão ali. Agora, vamos todos entrar. Ian acena com a cabeça. Certo, Lee, você vai na frente. O lobo enorme avança, guiando o grupo desavisado direto para a armadilha. Ian começa sua contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, é agora. No último segundo possível, Ian agarra o pulso de Haron. Ele a puxa para trás em um rompante de velocidade assim que o grupo de Hookin cruza o limiar. O estrondo trovejante ecoa pela caverna, enquanto pesadas barras de aço caem do teto, selando a entrada. Ryukin e seu grupo se viram, seus rostos uma imagem perfeita de choque. Ian, Haron. O que vocês estão fazendo? Por que não entraram? Ian se encosta nas barras com um sorriso condescendente. Haha, por quê? Você tá mesmo me perguntando por quê. Ele aponta para Hookin. Eu sei que você vai nos pequear e roubar o artefato do meu invocador. O rosto de Ryukin empalidece. Como? Como ele sabia? Ian acena em despedida, então não há razão para eu seguir com seu plano. Vocês 3 divirtam-se aí dentro. Hookin agarra as barras, o rosto contorcido de raiva. Seu idiota, você não entende nada. Não pode escapar daqui. Ele explica as regras da missão. Ninguém pode sair até que o chefe esteja morto ou o grupo inteiro seja aniquilado. Ryukin zomba, confiante de que ainda tem a vantagem. Eles vão apenas matar o chefe, e assim que as barras se levantarem será o funeral de Ian. Ian apenas ri. Haha. Obrigado pelo aviso. Então seu rosto fica frio. Ele aponta para além das barras. Lee, morda. Lute. Seu familiar avança, cravando os dentes no jogador de cabelo branco cuja barra de vida despenca com um único golpe crítico. Os outros gritam em choque enquanto Lee ataca seu companheiro, infligindo uma ferida sangrenta. Os caçadores acabaram de se tornar a caça. Ryukin só consegue ranger os dentes em um rosnado de pura descrença. E então, com um sorriso, Ian estala os dedos, dizendo calmamente invocação cancelar. Lee desaparece em um flash de luz assim que uma aura escura e ameaçadora irrompe do centro da arena. Ryukin congela. O quê? Não é possível. Isso. Este monstro completo. Ele está fervendo de raiva, percebendo que foi completamente enganado. Da névoa roxa turbulenta, as formas imponentes dos chefes goblins emergem, seus olhos brilhando com uma luz vermelha malevolente. Hookin só consegue amaldiçoar este cachorro louco, pois agora está preso com eles. Mas da segurança do outro lado das grades, Ian apenas sorri de escárnio, cancelando sua invocação mais uma vez. O lobo se foi e Hookin fica encarando a horda que se aproxima, um rosnado ressoando em sua garganta. Este desgraçado. Ele encara Ian, seu rosto uma máscara de pura fúria. Os chefes goblins, um sumo sacerdote e 2 berserkers gigantes estão agora totalmente invocados e prontos para a luta. Hookin sacode as grades, gritando. Você acha que não seremos capazes de matar o chefe por causa disso? Depois que terminarmos aqui, você é o próximo. Ian apenas se senta, apoiando a cabeça na mão com uma expressão entediada. Não acho que vocês conseguirão. A fúria de Hookin se intensifica, seus nós dos dedos brancos enquanto ele agarra as grades. Este completo bastardo. Uma notificação soa. O chefe da missão foi invocado. Os 3 goblins imponentes avançam, seus machados pesados e cajado encantado prontos para trazer a ruína. Hookin se vira para seu grupo, sacando sua espada. Vamos cuidar desses monstros chefes primeiro. Aquele desgraçado é o próximo. Os membros de seu grupo assentem, prontos para a luta de suas vidas. A guerreira loira encara de volta através das grades. Vamos ver se você consegue manter a calma assim mais tarde. Ian apenas zomba, um sorriso confiante em seu rosto. Algum vilão de terceira categoria realmente teve sucesso depois de dizer essa frase? Harin observa o caos se desenrolar com uma expressão preocupada. Ela se vira para Ian. Eles ficarão bem? O sorriso de Ian se alarga num sorriso diabólico. Se você está preocupada, deveria ajudá-los. Seus olhos se arregalam em confusão. Ajuda. A batalha dentro da jaula é feroz. O grupo de Hookin luta para manter sua posição contra o poder avassalador dos chefes goblins.
O aço se choca contra o aço enquanto eles desesperadamente aparavam os golpes pesados das criaturas monstruosas. A guerreira feminina enfrenta um dos berserkers, sua espada brilhando com poder enquanto ela bloqueia um golpe esmagador vindo de cima. Ryuken próprio defende um golpe com seu escudo, o impacto quase jogando para trás. Ele ruge, empurrando para trás e cortando o lado do Goblin com toda a sua força, mas seus esforços são fúteis. O sumo sacerdote Goblin começa a entoar, energia mágica verde girando em torno de seu cajado enquanto ele prepara um feitiço poderoso. O companheiro de cabelos brancos de Ryuken vê o perigo. Precisamos pegar o sumo sacerdote antes que ele termine seu feitiço. Ryuken responde, deixe comigo. O lanceiro lança sua arma, um raio de pura energia voando pelo ar. Ele atinge o sumo sacerdote em cheio, interrompendo sua encantação com um grunhido de dor. Ryuken sorri com confiança. Ele dá conta, isso deve ser possível. Ele ruge liberando uma habilidade própria, Bênção do Bárbaro. Mas assim que seu bônus é ativado, os Berserkers Goblins corruptos começam a brilhar com uma energia escura e sinistra, seu poder de ataque aumentando em impressionantes 35%. Harin está do lado de fora da jaula, seu cajado brilhando com uma luz azul radiante. Ryuken observa em confusão. O quê? O que é isso? Ela está lançando um feitiço nos monstros. Você. Seus bastardos loucos. Vocês bufaram os monstros. Ele grita em puro terror. Ian olha para ela, completamente inabalado. Já que está fazendo isso, pode abençoar a força deles também? Vamos curá-los bastante. O rosto de Heron se ilumina com um sorriso perverso, um contraste gritante com seu comportamento gentil usual. Devo? Ela pergunta, canalizando ainda mais poder. O grupo de Ryuken só consegue assistir em absoluto horror, seus rostos pálidos e suas bocas abertas. N não, por favor Deus, por favor não. Mas seus apelos são ignorados. Os goblins superpoderosos os dominam em segundos. Uma notificação de falha na missão em vermelho brilhante aparece enquanto eles caem, derrotados. Mais tarde naquela noite, Ian e Heron estão de volta à cidade. Harry senta-se no majestoso Lai, com uma expressão satisfeita no rosto, enquanto caminham pela rua tranquila. Ian levanta uma janela de sistema brilhante, sorrindo. Aqueles tolos deixaram para trás alguns itens bem legais. Ele se vira para Heron. Agora vamos para a casa de leilões e vender isso. Ela sorri de volta calorosamente. Obrigado, Ian. Por sua causa, conseguimos completar a missão e também pegamos um saque bem valioso. Ian ri baixinho, não há de quê. Você também saiu bem, Heron. Mas quem diria que aquele sumo sacerdote derrubaria um colar tão caro? Ele se lembra dela bufando os monstros alegremente e sorri para si mesmo. Ele não sabia que Heron iria gostar tanto. Mas ei, o que é bom é bom. Arhan olha para ele, confusa com seu silêncio repentino. Mas Ian apenas dispensa o assunto. Ei, vamos agora. Ele lidera o caminho com Lai andando suavemente atrás dele. O destino deles, a casa de leilões. Ao chegarem ao grande edifício, eles rapidamente vão direto ao assunto. O pesado saco de ouro é colocado no balcão. Aqui está o pagamento. Os olhos de Ian se iluminam quando uma notificação aparece. Adquirido. 660 mil de ouro. Ele sabia. Venderam por uma fortuna. Ele calcula em sua cabeça. Após a comissão da casa de leilões, isso é um lucro enorme. Mas enquanto ele está organizando seu inventário, seus pensamentos divagam. Enfim. Ele tira uma pedra de aparência estranha. O que é isso? É um dos itens que os caras do PK derrubaram. É quente ao toque. Talvez seja uma bolsa térmica para o inverno. A descrição do item é apenas desconhecido. Ele considera jogá-lo fora, mas se sente mal em simplesmente descartá-lo. Nesse momento, Heron retorna, acenando com uma sacola de compras. Ian, comprei todos os mantimentos para o jantar. Ian sorri. Heron. Bem então, vamos em frente e encerrar o dia. Com seus negócios concluídos, eles voltam para a cidade de Night. Eles chegam ao quartel-general do Corpo de Vigilantes, onde o comandante os cumprimenta. Ian, bem-vindo. Sua contribuição foi bastante surpreendente. Ian exibe um sorriso confiante, verificando sua recompensa de missão. O ouro é excelente, mas os pontos de experiência são verdadeiramente fenomenais. Era um pisca para ele. Ei, Ian, eu subi de nível. Estou no nível 46 agora. Ian a parabeniza calorosamente, sua própria barra de experiência tendo disparado. Então ele se vira para o comandante. Certo. A propósito, comandante. O homem pergunta sobre sua questão. Ian apresenta orgulhosamente o colar que saqueou do alto sacerdote Goblin. Eu o encontrei atrás do quartel, na verdade. Os olhos do comandante se arregalam em puro espanto. Veja isso. Então você conseguiu matar o alto sacerdote Goblin. Isso é incrível. Mais uma missão triunfantemente concluída. O sorriso de Ian se transforma em algo positivamente selvagem. Ótimo. Eu subi de nível novamente. A experiência simplesmente inunda. O comandante está totalmente impressionado. O corpo de vigilantes o procurou por meses uma vez. Como você o encontrou? Ian simplesmente encolhe os ombros. Eu tive sorte. Mas o comandante balança a cabeça desconsiderando sua humildade. Não pode ser apenas sorte. Ele se vira, pegando um pergaminho enrolado. Você é digno de receber isso. Os olhos de Ian se arregalam instantaneamente ao ver o item de verdade. Isso é, um
Uma luz dourada brilhante rompe do pergaminho enquanto ele o segura. O comandante sorri, um brilho de conhecimento em seus olhos. Se é você, você é digno de receber isso. Ian observa, uma poderosa onda de excitação pulsando através dele. A luz se dissipa lentamente, revelando o formidável documento de aparência oficial. Ele compreende instantaneamente o que é. A recompensa final de conclusão de missão. O comandante detalha seu propósito. Uma recomendação para participar do exame de mercenário do reino de Lucipal, realizado na cidade de Moran. Ian a aceita com profunda gratidão. Muito obrigado, comandante. Eu definitivamente farei o exame. Ele faz uma anotação mental. Ele deve se lembrar disso quando eventualmente viajar para Moran. Em seguida, o comandante apresenta outro pergaminho a Harran, instigando-o a dedicar sua força ao futuro glorioso do reino. Harren, segurando sua própria recomendação, pergunta a Ian se ele entende seu significado. Ele esclarece que é para o exame da guilda de mercenários. Ian, então, transmite uma rápida lição sobre a rica história do jogo, elucidando que o mundo de Kalan abrange 5 grandes continentes com reinos nomeados em homenagem a heróis nacionais lendários. Ele reflete consigo mesmo que realmente não há uma razão convincente para ele se aventurar em Maran antes de atingir o nível 50. Eram então perguntas sobre os benefícios do exame. Ian revela que passá-lo torna a aquisição de missões de NPC significativamente mais fácil. Além disso, concede uma insígnia de patente baseada na proeza de combate, conferindo todo tipo de benefícios inestimáveis. Mas Heron balança a cabeça de forma definitiva. Bem, vou ficar só cozinhando por um tempo, então não acho que vou precisar de nada. Cozinhando? Ela acena com a cabeça enfaticamente. Ela pretende treinar suas habilidades culinárias até que a linha de missão principal se abra novamente. Ian pondera. Para Haron, cozinhar realmente parece ser a coisa mais importante do mundo inteiro. Ele tem certeza absoluta de que o nível de culinária dela deve estar entre os melhores. O simples fato de sua comida ter impulsionado os atributos de Lai é uma prova inegável. Ele nunca sequer encontrou relatos de alguém recebendo bônus de atributos de um prato cozido em qualquer fórum da comunidade. Ele decide perguntar a ela diretamente sobre seu nível de proficiência. Ela responde que não é segredo. Ela declara orgulhosamente: é nível 1 de classe alta. Ian fica completamente chocado. Mesmo para uma classe de produção popular como ferreiro, o mais alto que ele já ouviu falar é nível 3 de alta patente. Para atingir esse nível com uma classe de culinária tão impopular, Heron deve ser uma ranker absoluta. Uma verdadeira prodígio culinária. Ele lhe dá um polegar para cima vigoroso. Você é realmente incrível, Heron. Lisonjeada, ela irradia de alegria. Se precisar da minha ajuda, não hesite em me pedir. É melhor você cumprir sua palavra. Ian sorri de volta, um sorriso genuíno se espalhando por seu rosto. Claro, não há dúvida. Ele imediatamente espera não ter dito nada de errado. Ops. Nesse instante, uma notificação surge em sua visão. Harren lhe enviou um pedido de amizade. Ele o aceita sem hesitação. Vou te adicionar como amigo agora mesmo. Enquanto se preparam para se despedir, Heron o para abruptamente. Ian, isto é um presente para você. Ela estende uma pequena caixa. Eu fiz isso enquanto esperava por você. O comandante observa, um leve rubor de constrangimento em seu rosto. Nesse momento delicado, Ian abre a caixa e seu queixo praticamente cai no chão. Dentro jaz um bife perfeitamente cozido, com uma aparência absolutamente deliciosa. Como esperado, Heron era um anjo. Harren cora intensamente, esperando que ele não interprete mal seu gesto. Ele a assegura de que o devorará feliz, o que traz um sorriso radiante ao rosto dela. Não é realmente nada comparado ao quanto ele ajudou. Ela pisca maliciosamente e se despede. Ela está online há tempo demais, e precisa sair urgentemente. Ian acena enquanto o avatar dela se dissolve cintilantemente em uma cascata de partículas de luz. Ele verifica a hora. Restam 5 horas completas até ele precisar dormir. Ele subiu de nível dramaticamente, mais rápido do que jamais antecipou. Certamente ele merece uma recompensa magnífica. Talvez um grande pedido de frango. Com esse novo e emocionante objetivo firmemente gravado em sua mente, ele parte imediatamente. Ele e Lai trovam por um vasto deserto árido, levantando imensas nuvens de poeira. Vamos, Lai. Ian brada, sua capa chicoteando violentamente no vento forte. Ele incita urgentemente seu familiar. Avante, mais rápido, estamos ficando sem tempo. Ele range os dentes em pura frustração. Droga. A entrega do frango está demorando uma eternidade. Ele avista seu destino desesperado surgindo ao longe. Uma movimentada cidade portuária. Ali Lai. Vá para o cais. Eles correm furiosamente em direção ao porto. E então grita para seu outro familiar, Kong. Eu vou na frente. Mas um súbito arrepio de pânico o atinge. Ele. Faz tanto tempo que ele não consegue se lembrar da rota exata. Ele finalmente avista o navio, já pronto para partir do cais. Bem ali, Lee. Você só precisa ir para lá. No entanto, ele está se afastando rápido do cais. Suas velas esfarrapadas pegando o vento avidamente. Ah, não. Um barco. Não, eu absolutamente preciso embarcar. Ele impulsiona Lai para um ritmo ainda mais alucinante, suas patas batendo implacavelmente contra o cais de madeira.
Corra, Lai, não podemos deixá-lo escapar. Com o último e totalmente desesperado arranque de velocidade, Lai se lança. Um magnífico lobo paira graciosamente no ar em um arco de tirar o fôlego. A tripulação atônita do navio observa do corrimão, suas bocas abertas em choque total, ali. Mas enquanto eles voam sobre a água, o coração de Ian despenca. A distância é simplesmente muito grande. É muito longe. Ele despenca das costas de Lai, caindo violentamente em direção às ondas agitadas. Mas isso, é claro, faz parte de seu plano intrincado. No ar, ele instantaneamente dispensa seu familiar. Cancelar a invocação, Lai desaparece em um leve rastro de luz azul. Seu impulso o leva para frente, suas botas atingindo o convés robusto do navio com um baque sólido e ecoante. Ele tropeça, mas rapidamente recupera o equilíbrio, exalando um profundo suspiro de alívio. Ufa, mal consegui embarcar. Ele se vira para encontrar toda a tripulação boquiaberta. Seus rostos um quadro perfeito de total espanto. Ele lhes oferece um sorriso sem graça, envergonhado e um aceno hesitante. Que tempo magnífico! Ele examina o navio dilapidado. Ele simplesmente não consegue se acostumar com esta embarcação miserável. Eles não podem adquirir um melhor? Justo então, uma voz atrás dele declara nitidamente. Olá, um homem alto com longos cabelos loiros pergunta. Você é por acaso um invocador? Ian se vira rapidamente para encarar um grupo completo de 4 jogadores parados diretamente à sua frente. Sua guarda sobe instantaneamente. Sim, é isso mesmo. Mas por que você pergunta? Ele responde, seus olhos se estreitando bruscamente. Um sorriso verdadeiramente sinistro se desdobra no rosto do homem loiro. Eu sabia. Ian avalia rapidamente a situação. Escaneando seus arredores, ele percebe que eles são os únicos outros jogadores em toda a embarcação. A atmosfera de repente escurece e seus olhos começam a brilhar com uma luz vermelha sinistra. Luta. É só. Será que é? Ele aperta o punho de sua arma, preparando-se para uma luta iminente. Sua mente dispara, uma percepção arrepiante surgindo nele. É só pecar. Uma tentativa de matar um jogador bem aqui. Mas então a tensão intensa se estilhaça em milhões de pedaços, enquanto o grupo avança, seus olhos brilhando com pura adoração. Eles não são hostis, eles são fãs completamente devotados. Eles se derramam incontrolavelmente sobre como Lai é incrivelmente legal. Ian solta um suspiro massivo de profundo alívio. Foi tudo um grande mal-entendido. Parece que eles simplesmente gostaram de Lai. Ele havia ficado em guarda à toa. O navio continua implacavelmente sua viagem pelo vasto mar aberto. Ian se encosta no corrimão, iniciando uma conversa casual. Vocês estão todos indo para a Ilha da Profundidade para uma missão? A cavaleira loira Carvin confirma. Os 2 magos em seu grupo estão buscando uma missão de magia de gelo. Uma das magas então pergunta se Ian também está se aventurando lá para uma missão, perguntando-se se existe uma missão de invocador. Carvin se desculpa por sua curiosidade ardente. Ela elucida que está intensamente interessada na classe de invocador porque um amigo dela está subindo de nível em um ritmo surpreendente. De repente, ela então solta uma bomba, mencionando algo que prende a atenção total e indivisa de Ian. O amigo dela descobriu recentemente um ovo de familiar. Um ovo de familiar? Ian nunca ouviu falar de algo tão extraordinário. O que é isso? Carvin esclarece. Eles o desenterraram em um ninho de coruja dourada, mas ainda não chocou. A mente de Ian começa a disparar em uma velocidade aterrorizante. Um ovo de familiar. Se isso permitir adquirir monstros-chefes indomáveis, poderia revolucionar completamente o jogo. Seu destino finalmente surge no horizonte, uma enorme cordilheira congelada, perfurando brutalmente as próprias nuvens. A Ilha da Profundidade é uma terra desolada de penhascos de gelo puro e ventos cortantes impiedosos. Enquanto o navio atraca dramaticamente, Ian e Lai ficam orgulhosamente na proa, observando o vasto deserto congelado. Chegamos à Ilha da Profundidade. Ian anuncia com um sorriso determinado e triunfante. O antigo barco em ruínas finalmente atraca em um cais improvisado, grosseiramente esculpido diretamente no gelo. Uma onda de ar gélido de gelar os ossos os atinge instantaneamente no momento em que descem do navio, prendendo-os em seu aperto gelado. O outro grupo treme violentamente, seus dentes batendo. É a primeira vez deles aqui e está incompreensivelmente frio. Absolutamente convencido de que morrerão congelados, Ian também treme, abraçando-se firmemente para se aquecer. Ele certamente já esteve aqui antes, mas ainda assim permanece um lugar enigmático. Ele se pergunta se deveria ter vestido mais camadas enquanto Lee solta um espirro verdadeiramente monumental. Ao lado dele, o grupo de Carvin acena um adeus final. Boa sorte na sua missão. Eles gritam entusiasticamente. Vamos nos encontrar novamente também, Lobo. Com um último e decisivo aceno, Ian se vira para encarar completamente o imponente pico gelado. Vamos nós também? Eles se aventuram ainda mais fundo no coração congelado da ilha, onde hordas de enormes golems de gelo vagam implacavelmente. Eles sobem a um ponto de observação elevado com vista para toda a vasta área. Legal, encontrei um terreno de caça excepcional. Ele salta agilmente das costas de Lee. Vamos começar a trabalhar? Vamos primeiro nos preparar.
Ele enfia a mão em sua sacola com antecipação. Deixe-me ver, onde está o almoço delicioso que Heron me deu? Ele tira uma almôndega de aparência bizarra e a oferece ansiosamente a Lee, cujos olhos se arregalam instantaneamente com uma excitação avassaladora. O lobo a devora vorazmente e imediatamente uma aura azul brilhante explode ao redor dele, aumentando dramaticamente sua saúde e destreza por 40 minutos completos. Ian fica totalmente impressionado. Não só a duração dobrou milagrosamente, mas também aumentou a destreza desta vez. Ele considera brevemente experimentar um, mas o cheiro avassalador de carne crua é tão potente que ele quase engasga violentamente. Uma memória súbita de Haren, dizendo-lhe enfaticamente que a comida era exclusivamente para Lai, surge vividamente em sua mente. Então esse é o detalhe crucial, é estritamente para familiar, apenas comida. Ele tira o bife maravilhosamente cozido em vez disso. Então vou devorar isso. No exato momento em que ele dá uma mordida, seus olhos brilham de prazer. Uau, simplesmente delicioso. É tão incrivelmente bom, ele devora tudo em meros segundos. Sentindo-se profundamente satisfeito, uma notificação do sistema se manifesta instantaneamente. Ele inspeciona os efeitos. Como esperado, eles são vastamente superiores aos das almôndegas. Mas espere, seus atributos. Eles aumentam permanentemente. Ele abre freneticamente sua janela de status para confirmar inequivocamente que é absolutamente verdade. Um total impressionante de 7 atributos diferentes aumentou em 3 pontos cada. Isso é um espantoso total de 21 pontos de atributo. Pontos. Se ele fosse converter isso em níveis, seria equivalente a subir de nível 4 vezes inteiras. Heron é realmente um gênio milagroso. Um pensamento sutilmente astuto desliza por sua mente. Ele deve absolutamente usar Heron para adquirir mais dessa comida incrível. Totalmente fortalecido, supremamente potente e completamente pronto para a batalha, ele se vira para Lee. Certo, vamos pegar um pedaço de gelo. Enquanto isso, de volta ao extenso reino de Lucipal, na fonte central, 3 figuras miseráveis se materializam em um brilho azul intenso. É o grupo humilhado de Hookin, recém-ressurgido após sua derrota totalmente devastadora. Eles perderam tragicamente todo o seu precioso equipamento, e agora estão desoladamente caídos na rua como vagabundos indigentes. Eles estão absolutamente fora de si, consumidos por uma raiva vulcânica e um desespero esmagador. Hookin grita em pura angústia, lamentando a perda irreversível de sua armadura exorbitantemente cara e de sua lista de colares raros e únicos. Ele não conseguiu desequipar nada. Ele perdeu tudo. Ele cerra os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos, seu rosto uma máscara contorcida de pura fúria. Ele jura veementemente vingança contra aqueles bastardos que os pecaram impiedosamente, totalmente convencido de que, se não fosse pela armadilha traiçoeira deles, teriam sido os vencedores indiscutíveis.